Zé Luiz les diz boa tarde. Tá entrando no ar mais um Joga nas 11, aqui pelo r7.com, também é pelo Desimpedidos, pelo YouTube dos Desimpedidos. E olha, presta atenção porque é futebol, bom humor e muita coisa. Vamos falar do término do Brasileirão, quem caiu, quem não caiu, como é que tá a coisa toda. Vamos escalar a seleção do Brasileirão. Todo mundo aqui vai votar, vai ser bem legal, tá? Então, um monte de coisas para falar, mas eu já apresento ele, que está feliz, voltando da Espanha, passou um final de semana diferentão e tá feliz porque Santos não caiu. Bira, palmas pro Bora, Bira. Tinha que estar a camisa do Santos hoje, hein? Cara, Camisa eu, do Santos, eu cadê? pensei em vir com a camisa do Santos, mas como eu sou um jornalista imparcial, né? Eu, Mas ele é eu mesmo. resolvi vir com a camisa do Vídea Real antes que pensassem que eu ia ser clubista de novo. Nas minhas análises. Mesmo de camisa, você não é Mas- clubista. É isso, tamo Vocês aí. já ouviram a voz dele, Rudy Landucci. Essa é uma das 1.408 vozes. Oi, Rudy. 7. O maior gerador de cortes desse programa aqui, você ficou me expondo aí nos lugares. Toda semana tem um corte meu. Acho que eu não vou entrar mais no Palmeiras depois dos últimos. Imagina. Os caras vão me proibir de O entrar pessoal lá. te ama, ele apresentava o podcast, o pessoal te ama. no passado, né? Até ser passado, mandado mas passado faz parte da história. Deixa eu te mandar embora. Ela tá aqui também. Sim, eu tô falando de Yara Fantoni. Era Fantoni. Era Ó, meu Fantoni, time mano. meteu 5 ontem, hein? É, Mas não adiantou né? nada. É tio. verdade. Galo ontem. Por que não fez isso antes, Esse é o Yara? time. Ah, exatamente. Essa é Era a pergunta. cruzeirense. Ah, depois eu falo mais. Gente, vou colocar arrobas pra você seguir, tá? cruzeirense. Vou começar Bravo, colocando @desimpedidos pra você nos seguir. Agora sim, ó, @desimpedidos. Agora, mudando, @R7 Esportes. De novo, Record Plus, @Record Plus. E por último, @portal R7. Fica o convite também, se você for pro YouTube do Desimpedidos, tem o chat. Você pode participar com a gente, vai dando sua opinião. A gente vai vendo tudo aqui, tá bom? Como Ok. vamos começar com gols da rodada? Deixa eu ver se eu vou começar já. Começar Ó, tirando a camisa. O brasileiro... Hã? Que é? O brasileiro chegou ao final ontem. A gente vai Sim. começar vendo os gols de ontem, né? Da última rodada. Olha, teve muita emoção, mudança no G5, no Z4. Foi uma loucura na nossa transmissão. Vou contar em detalhes, mas vou começar com Fluminense 2, Bahia 0. Olha aí, Rogério Ceni. Coloca aí. Coloca aí na tela. O O gol, olha, foi... Eu posso dizer pra vocês que foi uma artilharia Nossa. vintage, porque foi gol de Ganso e Thiago. Mas, Thiago cara, Silva. Golaço. Que hein? golaço do Ganso, A né? gente falava dos 10, né, no futebol brasileiro. Esse é um típico 10 que está em falta E no essa camisa do futebol. Fluminense é bonita, hein? Tá bonito. Cara, eu... Muito bom. O Fluminense, né, Zé, depois do Zubeldia, a grande verdade é que virou o Real Madrid no Maracanã, né? Porque são 9 jogos, 9 vitórias. É. Não tem... Tomou um gol, são 19 gols feitos e um sofrido. É um time que, assim, amassa os adversários Não no só no Maracanã. Maracanã, né? O Fluminense contra o jogou Palmeiras muito no bem. Allianz foi muito... Muito Foi bem. Acho que bem. deu 25 chutes, o Palmeiras deu 12. Não, mas é que, assim, em casa, absurdo. É, né? não, mas uma o campanha Fluminense- surreal. Thiago Silva agora, Jogando hein? muita bola. Com assistência Pimba! do Soteldo, né? Por isso que eu começou a- acho... Olha o Soteldo lá. Soteldo, Não. o Zubeldia pegou no colo e falou, amigão... Deixa eu explicar uma coisa Qualquer pra um vocês. pega ele no colo. Eu vou passar os gols direto, tá? Tá. Então vocês não estranhem não, que a gente tá mostrando. Vai direto. Só concluindo o Fluminense, pra mim, o Fluminense é muito favorito contra o Vasco na semifinal. Então, Diferente do outro É, lado, que também eu acho acho. que é mais equilibrado. ô Rudy, eu ia falar pra você, eu acho que é Gente, um... o Cruzeiro é O favorito. Flu vem com outra Também vida, né? Com outro estilo, com outra expectativa Muito. nessa Copa do Brasil. Acho ele superior ao Vasco, como acho o Cruzeiro superior ao Corinthians também. Talvez a final Também. seja. Mas E eu Botafogo e Fortaleza, E é gente. tão 4 a louco 2. que se essa final fosse há tempos atrás, talvez o Vasco tivesse em outro momento. É Não, verdade. mas eu acho que o Corinthians e Cruzeiro é 55 a 45. Não. O Fluminense... Cruzeiro é muito favorito. Peraí, contra o só pra Corinthians. concluir. O Fluminense é 70 a 30, eu acho. Breno Lopes, hein, esse gol. Vocês viram? Abriu Golaço. o placar. Aí depois, né? Olha! Eita! O gol Nós, preguiçoso, Montoro! Né? Ele E aí? chutou uma Cara, preguiça. teu favorito. Montoro e Barreira do Botafogo, o que vão dar de alegria pro torcedor botafoguense em 2026? Escrevam aí, hein? Eu tô falando antes. E aí a Arthur loucura, Cabral Zé, agora, que hein? enquanto rolava esse jogo, ficava Botafogo e Fluminense na disputa ali de quem conseguiria a vaga direta, e o Fortaleza se caía ou não, né? Então ficava E algumas essa coisas oscilação. engraçadas do jogo. O gol do Arthur Cabral, que estava num jejum gigante de gols e quebra gol contra um dos grandes rivais da carreira dele, porque ele foi um ídolo do Ceará e ele faz um Verdade. gol que rebaixa o Fortaleza, né? Um dos gols que Agora podem esse rebaixar o lance Já não Fortaleza. tinha Esse ido aí, bem cara, no foi o gol Benfica, que não né? foi. Eu vou explicar pra vocês.
Porque parecia que já era catástrofe pro Fortaleza. Porque seria o 3-1, certo, Carneiro? Sim. É isso? Não Sim, tô sim. perdendo. Isso. É isso, é isso. E foi o 3-1. Olha lá, só que teve um pênalti pro Fortaleza No começo no do- início da jogada. Então, anularam o gol, foi pênalti pro Fortaleza, tá? E aí o Fortaleza vai lá e faz. 2 a Aí 2. parece que vai dar tudo certo, que o Fortaleza vai se salvar, que a história tá sendo escrita, que vai dar bom. Palermo neles. Palermo nele. Nesse momento, a gente fazia o jogo do Ceará e Palmeiras e iriam se salvar até então o Ceará e o Fortaleza. Nesse É. momento, os dois estavam na elite do futebol brasileiro. Gente, como é que o juiz não viu isso, hein? Olha, É o sol, onde tá o Zé, juiz, o ó? sol na cara dele, ó. E ele ainda dá um joinha. Mas ele deu azar que o contra-ataque do Botafogo foi perfeito também, né? Maluco azarado. Nossa, aconteceu tudo ali, hein? Um ipom, uma mão. É, eu diria que o Não, sabe o pênalti que ele tá também- fazendo? Ele tá dizendo não pra falta. A mão. A mão dele que tá fazendo assim, ele tá dizendo não pra falta. Não foi nada. Aí depois tem a mão. Cara, mas isso é Talvez surreal. Aí, isso aí você tenha imagina tirado a a- emoção isso é de quem tá surreal, lutando cara. contra o rebaixamento, viver um momento desse, que era um 3-1 e ter uma chance de empatar o jogo. Isso é uma loucura. Olha, eu tô de olho nesse Pochettino agora que sobrou, hein? Meu técnico gosta. Breno Lopes também, ó. Não. Você tá querendo o Breno Lopes e o Daverson, que eu sei. E aí virava 2-2, gente. Tava 2-2, né? O jogo foi bom, né, Zé? Foi bom. O Fortaleza não caiu ontem, né? Ele caiu com a performance até... É. A verdade é que o nome do rebaixamento do Fortaleza é o Renato Paiva, Renato né? Paiva. Que começou muito mal. Em 24 pontos disputados, ganhou 5. No começo, Aí né, já ali. foi a reação do Botafogo. Aí o Botafogo vai, Mas faz assim, mais um. o- Marçal, né? Marçal... Ô, Zé, fica... O Não foi ele pênalti. que fez o pênalti também? Eu acho que foi. É impressionante como o Marçal tem Foi. uma característica. Ele. Vai bem no ataque. Não, e outra, ele causa uma outra coisa que ele causou o pênalti e aí ele vai lá e marca o gol. É a redenção. Tudo com ele acontece no mesmo jogo. Mas olha Marçal. só, o Fortaleza, eu acho que a gestão do Palermo foi boa. Muito boa. Então, se ele quiser continuar na Série B, porque às vezes ele não quer também. Que eu acho que ele também vai ter mercado Tudo agora. bem, então, exatamente. Eu acho interessante porque ele foi bem. Ele tentou fazer, quase conseguiu. Por exemplo, Corinthians. Se não ganhar a Copa do Brasil, muita gente fala que o Dorival vai ser Eu quicado. sou corintiano, posso falar? Pra mim, mesmo que ganhe a Copa do Brasil, Vai ser quicado. eu acho que deveria sair. E eu acho acho que que o ele Palermo- deveria Aí ele vai querer ganhar a sair. Copa do velho. Brasil e o Paulistão e vai sair? Vai sair. Meio que aconteceu no Não, Flamengo. Paulistão Se Eu ganhar vou os dois, explicar não. por quê, ó. Aí é Ah, foi, Corinthians, Ramon. é por conta disso. Aí é Corinthians e Juventude, tá? Como é que um Corinthians, tudo bem, goleiro reserva, Não, tudo jogadores reserva, né? reserva. É, quase tudo reserva. Depois até entrou Memphis, ó, o Martins fez o gol. Mas como é que um time desse não consegue evoluir em jogo Não, nenhum? total, Zé. Como é que um time Não que tem um padrão. os 11 titulares é top 5 do Brasil fica atrás do meu peixão? Ai, Não, ai, Mas não, aí detalhe, não, aí não. você viu o time de ontem? O time Você que não jogou vai provocar o Zé, não. Tem troféu pra isso, Bira? Não Olha tô lá. sabendo. Ele pegou ar agora, o Zé. Tem- O Não, Zé mas ele assim- pegar sorrindo, é isso que Ó, dá raiva. ó. Ele tá bravo, mas tá sorrindo. Eu ia comentar. Ele é Eu ia safado, comentar que o. Não deu nem tempo, ó, já estamos no Santos. Mas eu ia comentar que é inadmissível, mesmo É, o Corinthians não. com time reserva, o goleiro nem conhecia, você não pode empatar. Ô, Bira. com o Juventude. Total. Ah, e aí é, o mas aí tá Tacitano. exagerando. Não tem hein? padrão. O Pegou elenco do carona com o Corinthians Neymar, é bom. agradeceu a carona que o Neymar deu no avião dele. Cara, né? eu posso falar aqui, Zé, eu não acho que eu nunca critiquei o Tassiano do jeito que a torcida criticava, porque eu acho que ele tava também sendo nunca mal elogiou. aproveitado. Mas também não merecia tantos elogios. Ontem eu achei que não só ontem, mas no jogo contra o Inter também, eu achei que o Tassiano teve um papel tático importante e ontem as coisas aconteceram, né? Dois gols gols em importantes. Tassiano é maior que o 2 Neymar minutos. na história do 2 Santos. gols em Não Ô, é. Biri, deixa eu te Mas falar. é menino da Vila Em também. Minas, a notícia é que pipoca Guilherme no galão. Então, eu vi isso de Guilherme no Galão, vi isso de Ó o Galo. Guilherme na MLS Olha o Galo ali, olha lá. e vi também de Gabigol no Santos, né? Gabigol no Santos, que o Alexandre Matos vai ajudar nessa Seria bom, hein? investida. Eu E o acho que Bira seria ia boa ficar também. felizão. Passou o ano inteiro criticando, Ó o até, Hulk. até o Gabigol Golaço. cantando. Gente, Golaço. desculpa. Hein, Zé? Peraí, Ah, olha mano. esse gol. Agora Eu já era. não gosto. Golaço. O gol do Hulk. Foram 2 de Dudu. Também, o Dudu Volta, marcou volta, duas volta. vezes. Olha o gol do Hulk. Tchau! Não, Velho. volta agora o gol do Tassiano também, por Tchau. favor. Não, mas o gol do Hulk, ele até fez um post hoje, né? Falando dos erros da temporada. Tá essa dúvida se o Hulk realmente vai continuar no Atlético, né? Foi um ano de muitas críticas pra ele.
O Sampaoli, inclusive, deu Merecidas, entrevista né, coletiva depois, Merecidas. falando que... Não, merecidas, mas o Sampaoli... Porque o esquema do Sampaoli não é um esquema Ele que já tá encaixa no Hulk. refuerzos. O esquema do Sampaoli é quero refuerzos, refuerzos e mais Ele refuerzos. deve falar assim, ese ano foi tudo bem, mas el año que vem... Eu quero tiene que- jogadores Eu quero para... jogadores. Eu quero jogadores porque não há condições. Ai, rapaz. que Aí é o fase. jogo do Aí Inter. é a Red Bull Bragantino sendo o Ah, puro mano. suco de Red Bull Ah, na Bragantino. próxima temporada Quem tem que cara de falou foi Red Bull. você, Ruth, que falou ontem que o goleiro do Red Bull é o Neuer, quando joga contra Foi, o o time de Cleiton. São Paulo. E ali, oi, eita, oxi. Não, eu vi um vídeo do influenciador, né, o Chorume do Grêmio, um abraço, inclusive, que ele é muito bom, fazendo, que ele ficou, né, nessa campanha na reta final, torcendo horrores pro Inter cair. Aí ele fala, bom, vamos atualizar a lista de pessoas que não vão pro céu, o goleiro Cleiton. Porque o goleiro Cleiton realmente deu uma Você sabe forcinha que o pro Cleiton Inter. ficou muito bravo com a gente no R7, em 2 paulistas, falou que não falava mais com a gente, porque eu falava, gente, como é que ele consegue alternar jogadas geniais e jogadas dessas? Falou, nunca mais falo Muito com bom. vocês. Ô, Mas Cleiton, você falou isso velho. na cara dele? Não, falei na Ah, no transmissão. ar, mas na cara ainda. Né? Mas assim, ele ficou bravo, e com razão, eu também ficaria bravo comigo. Mas, de qualquer forma, daí Você tem que acontece falar, né? isso. Você precisa Mas eu falar. tenho que falar, porque é real, olha lá, né? Enfim, grande goleiro, mas comete umas falhas que, pelo amor. Não, e merecido, né? Esse gol feito pelo Alan Patrick, por tudo que viveu na temporada. Olha esse gol, Yara. Ó, Carboneiro, hein? Que a gente elogia, Que né? é o Carboneiro, ele tinha entrado no segundo tempo, então assim, é meio que um suquinho do que o Abel conseguiu fazer nesses últimos momentos não, aí. peraí, o Abel não conseguiu fazer nada, Yara, desculpa. Não, o último gol foram as 2 mudanças que ele fez. Não, mas o Abel não conseguiu. É, eu também acho que não passou muito Gente, pelo Abel. vamos lá, Abel. Abel, legal, Abel. Ele veio, deu aquelas declarações horríveis, ok. Aí né? o fator Tira anímico dele. Tira isso. Aí ele vai lá e pega o São Paulo, que tinha levado de 6 e manda, Não, toma de porque, ó, 3. por exemplo, E aí ganhou ô esse jogo. Rude, falando sério, assim, ó, sobre, tipo, você já participou de equipes como comissão, tá ligado? Você acha que em 2 jogos consegue pôr alguma ideia pra, tipo, revolucionar um time assim, pra não cair, tá ligado? Ah, impossível, mano. Não dá, eu mais acho que é muito motivação. Não, mas eu acho que é muito mais é muito mais no pertencimento. vídeo Ele pra chegou, família. ele olha a tua chegou como família assim, eu tô ali. colocando a minha idolatria em jogo, Vitória. eu tô colocando o meu amor aqui, Aí, e foi muito mais esse pertencimento do que uma tática, do que uma aí é o coisa jogo que a gente mirabolante. fez, gente, ó. O jogo começa com o Ceará parecendo que, nossa, vamos Gênio, ganhar. o cara agradecendo o Botafogo. Obrigado, Botafogo. E tava caindo junto. É. Não, aí você não sabe, Vira, você tava fora. Surgiu uma fake news, a torcida comemorando que o São Paulo tinha empatado, só que não era verdade. Enfim, ou que o São Paulo tinha Nossa. feito 1-0, né? Cara, mas... assim, Zé... Meu time livrou do rebaixamento. Mas é uma pena que Ceará e Fortaleza, o futebol cearense, acabou tendo essas 2 quedas, né? Acho que de um trabalho tão, enfim, elogiado, né, como gestão do Fortaleza e um trabalho do Ceará de recuperação, né? Tinha conseguido o acesso em 24, chega para 25 para disputar a Série A, fica 37 rodadas fora da zona. Não, E isso Na última na última. entra e Ele cai. nunca foi pra zona, né? Nunca. E aí, ontem, um jogo. Esse campeonato estava muito louco, porque ele tinha uma divisão clara ali. De metade da tabela estava olhando para Libertadores. A outra metade estava olhando para o Z4, né? Para tentar fugir. Olha o goleirinho também, hein? Em 2 gols, né, Rudy? Eu achei que ele falhou. Né? Quem? O goleiro. O goleiro. E aí a gente viu um Palmeiras também bem abaixo, lógico que estava praticamente todo reserva, acho que só com o Flaco e com o Fux da equipe principal, mas um Palmeiras que se impõe, apesar de ser, né, um Palmeiras que não é o que a gente está acostumado a ver, é um Palmeiras. É um Palmeiras. Esse Palmeiras reserva é um Palmeiras bom, né? Foi um belo golaço, né, esse daí. Foi. Jogado. Belo. Não, pra mim, só o Giai que fez uma péssima partida, pra mim... Fica Abel ou fora Abel? Eu acho que ele vai anunciar hoje a renovação dele. Hoje? Acho que sim. Ó, o último aí, gente, é o Sport, né? Melancólico, perdendo de 4-0 pro Grêmio. E o Grêmio passando uma galera, né? Acho que o Grêmio ficou em 9º no campeonato. O Sport teve a 2ª pior campanha da história dessa Qual história é a do primeira? pontos corridos. Chapecoense. Chapecoense? Eu tava em dúvida se não era Que o foi América uma- de Natal. Chape.
Sport e América empataram. O Carneiro acabou de me falar, mas o América com mais vitórias. Olha, que loucura. Foi louco, que né? triste pra história do esporte, hein? Mas, assim, falando um pouco do Grêmio, o Cosme falou pra gente que o Carlos Vinícius estava aqui pro Corinthians, né? Tava. E olha, Aí, resolveu a vida é. do Grêmio no final E o, da que, e o temporada. que deu errado com o Carlos Vinícius, acho que foi exatamente no Corinthians, foi um dos transfer bans lá, que o Corinthians não pode contratar ninguém. Aí ele foi pro Grêmio. Ainda não resolveu isso, né? Não resolveu. E aí, eu acho que vai ter o último jogo aí, né? Que falta ainda o Vitória, que foi o... Não, Já- Vitória já passou. mostrou. Já. Passou? Passou Vitória e São Paulo. E Eu não ontem vi. foi uma loucura, porque a gente estava fazendo Ceará e Palmeiras e todo mundo olhando para a bolinha que aparecia. A gente fazia, o Rude fazia o ai, ai. Gênio. E aí, E foi tão louco, né? Porque o Ceará viveu todas as emoções. Empatando e não sendo rebaixado. Aí depois perdendo e não sendo rebaixado. Aí ganhando e sendo ele rebaixado e o Fortaleza não. Depois o Fortaleza, tipo assim, foi tudo se invertendo e a torcida conseguiu gritar, né? Comemorar como se o Fortaleza tivesse rebaixado e o Ceará não. E no final foram todos... Não, e foi um campeonato misturados. tão louco, né? Como eu falei, uns olhando, né, que é isso que você falou, né? O Santos vem e fica na frente do Corinthians, E que olhava para cima quase e não tira olhava. o Vasco da Sul-Americana. E quase tira o Vasco da Tinha Sul-Americana. vascaíno falando que se tivesse mais rodadas no Campeonato Mas o Vasco Brasileiro não era foi pra campeão. Sula. O Vasco não foi pra Sula. O Vasco foi porque pela Copa do Brasil, se o Fluminense é campeão, a vaga de Libertadores do Fluminense aumenta uma de Sula, entendeu? Tá, mas Ah, e se o tá. Cruzeiro... Se o Se o Corinthians ele tá na frente do Vasco, aí abre uma Corinthians de também Sula. abre uma de Sula. E o Cruzeiro também. Ai, deu sorte pelos finalistas, Deu né? sorte. Mas por isso que a página da Sul-Americana ainda não anunciou Vasco classificado. Porque- Vamos colocar a classificação final? Quer Faz ver, ó, sentido. do brasileiro? Quer ver? Olha, Não tinha como pensado por ficou: esse ponto. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Cruzeiro em terceiro, Mirassol em quarto e Fluminense em quinto. Eu não sei do Fluminense, mas eu acho que do primeiro ao quarto é o óbvio, né? Flamengo e Palmeiras, os dois melhores times do Brasil, Cruzeiro se ajeitando esse ano e o Mirassol a grande surpresa. Aí o Fluminense, que cresceu bastante com o Juba, e sexto e sétimo, Botafogo e Bahia, São Paulo em oitavo, aguardando, porque se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, o São Paulo vai para a Pinta Libertadores liberta, direto, né? né? Bem legal. Nada merecido, mas tudo bem. Então, esse oitavo lugar aí, eu acho que ninguém merecia, né? Então tem uma discussão. Você prefere Para pré, o perdão. oitavo lugar ir para pré-Libertadores ou o vice da Copa do Brasil? Quem que merece Mais mais? justo o vice. Eu acho o vice da Copa do Brasil. Não sei se é porque eu fui vice ano passado, né? Então. Você E queria, não né? disputei a Libertadores esse ano, então. Você diz o que é preferível? É, tipo, quem é mais merecedor? O oitavo lugar de um Brasileirão Ah, entendi. ou o vice colocado Entendi. da De Copa do repente, Brasil? primeiro e segundo da Copa do Porque Brasil. o Brasil tem tanta vaga, né? É Que às verdade. vezes, de repente, dava pra democratizar mais isso, sabe? Sei Talvez valorizasse até mais, né? lá. Essa vaga. Sabe, tipo, os semifinalistas, sei lá, os que perderam estão na Sula. E aí Aham. tem menos vaga na Sula Aham. pelo Brasileirão. Boa. Vira a Não sei se tabela, pode, né, Carneiro, também. por favor. A gente tem Galo em 11º, Santos, olha lá, em 12º. Acabei de ouvir A gente se risos aqui no salvou, teu a gente ouvido. ficava nessa É disputa, bizarro. Bira. Direção. Não, eu tô achando bizarro, velho. Santos em 12º, Corinthians em Histórico. 13º, para a gente ver como não se abriu, geralmente, né, o Brasileirão abre 3 buracos assim, né? Dessa vez não, foi tudo muito próximo. Corinthians em 13º, esses times em amarelinho estão na E, ô, Zé, Sul-Americana. Santos na Sul-Americana significa que abre uma vaga para a Copa Sul-Sudeste, que vai para o Novo Horizontino, Ah, olha. que é o melhor paulista colocado, e o Internacional entra na Copa Sul-Sudeste, Que louco. porque não isso. classificou para nenhum campeonato internacional. Que a zona nem a zona cinza ali é que não vai nada. Vasco, Vitória e Inter, mas. Mas aí o Bira explicou que o Vasco vai sim. O Bira acabou. Porque o Corinthians está na frente, se for campeão vai para a Liberta, o Vasco fica com a Sula, o Fluminense está na frente, a mesma coisa, o Cruzeiro também. Verdade. E ali, ó, olha que louco. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Quando a gente começou ontem a nossa transmissão, a gente tinha Ceará e Fortaleza fora, Vitória e Internacional dentro do rebaixamento. Olha como terminou. Louco, hein? E o Jair Ventura E o também. gol do Vitória também saindo no final do jogo, né? Foi no segundo tempo. No Então, segundo assim, enquanto o Ceará ainda abriu o jogo, Fortaleza, eles ainda começaram melhor.
Quem definiu foi quem fez gol no final. Artilheiro foi o do Caio Jorge. Caio Jorge. Ah, não tinha nem como. Bom ano, né? Jogou muito. Não, se você pegar o elenco do Cruzeiro, né, Zé? A gente vai pegar o Caio Jorge e o Fabrício e o Bruno sendo convocados para a seleção brasileira. O Matheus Pereira indo muito bem também, sendo né? A gente fala que é esse camisa 10 que faz falta no futebol brasileiro. O Lucas Silva jogando muito bem. O Léo Jardim não se sabe sobre a continuidade, o que vai ser dele no Cruzeiro, mas assumiu uma liderança. Eu acho que é um Cruzeiro que tinha tudo para ter um ano completamente desastroso e conseguiu fazer o trabalho certinho e chegar no final da temporada disputando, né, podendo ser finalista de uma competição, classificando para Libertadores, fazendo um bom brasileiro na ponta. Eu acho que eu sou atleticana, mas a gente tem que reconhecer, né? O Cruzeiro fez uma excelente temporada de reestruturação. De reestruturação. Você sabe que o Carneiro lembrou agora aqui, a gente até havia falado disso há tempos. O Caio Jorge é o primeiro artilheiro do brasileiro, do Cruzeiro, foram 55 anos que um jogador do Cruzeiro não atingiu isso. Era o Tostão, foi o último. Artilheiro do surreal. brasileiro? Artilheiro do brasileiro. Cara, e o Caio, ele é artilheiro da Copa do Brasil O Fred também. não foi pelo Cruzeiro? Não. Ó. Não foi. O Caio é Louco, artilheiro da Copa do Brasil também. Louco isso. 26 gols na temporada. Ó, agora aqui, ó, vai entrar na página Santista do diretor Carneiro. Oba. Tá assim, ó, vamos ver um pouquinho da repercussão das decisões do campeonato. Para começar, a reação de alívio, né, de 3 times que se salvaram do rebaixamento: Santos, Inter e Vitória. No Santos, Neymar deu volta olímpica depois da vitória, que ainda colocou o Santos na Sul-Americana de 26 e na frente do Corinthians, como disse o Bira. Ele não garantiu que fica no clube, mas a imagem mostrou um momento de comunhão com a torcida. Quer ver? Mostra aí a imagem do Neymar comemorando, dando a volta olímpica, né? Cara, é que a gente chama de volta olímpica. Na verdade, ele deu uma volta de... Gente, conseguimos, né? É, total, um baita alívio, né, Zé? Se você sem parar pra dúvida. pensar, pô, foi um ano difícil pro Santos, né? Pro Neymar mesmo. Se esperavam outras coisas, né? Quando ele chegou. E infelizmente acabaram que não se concretizou. Ele até comentou sobre isso, deu uma entrevista falando como até recorreu a psicólogos, porque depois Ele do pediu ajuda, Flamengo. né? Ainda bem, né? E eu acho isso Tá bom. bom, Zé, porque eu acho que é tudo uma coisa vai gerando outra, sabe? É tudo ação e reação. Quando ele reage mal com os companheiros no jogo com o Flamengo, quando ele exagera, né, nessa cobrança, as cobranças em cima dele também são Aham. exageradas. Então vira uma bola de neve. E que bom que ele conseguiu ter auxílio aí psicológico para conseguir ser esse cara, porque esse cara é o ídolo do Santos, cara. O Zé, é muito louco. Eu sempre falo aqui, né, para mim não tem hater de Neymar, para mim tem quem gosta muito, quem gosta e aquele que queria que ele destruísse e ele não tá conseguindo mais Frustrado, né? corresponder à expectativa daquela pessoa. Deixa eu te perguntar uma E ele coisa. chama a responsa no final, né? Acho que é isso. Ele pegou a bola debaixo do braço, junto com o Vojvoda, que eu acho que também Então, é isso foi que eu ia te excelente. perguntar. O Vojvoda mudou alguma coisa no Santos, acho que com o Arão e tal, que Sim. acabou protegendo mais o... Ele começou, primeiro que ele botou o Arão e o Schmidt, E o né? Schmidt, isso. Ele acaba tirando o Zé Rafael, que muita gente criticou, mas faz sentido quando você tem o Arão e o Schmidt, porque o Schmidt, ele é um cara de muito mais organização do todo ali, né? E é um cara que tem um bom passe. O Arão é um cara que é do desarme, inclusive se você pegar o recorte, desde que o Arão começou a ser titular no Santos até o final do Brasileirão, ele é o segundo em desarmes no campeonato, porque ele é um cara muito importante. Eu falo que, inclusive, pô, fazia tempo que o Santos não tinha um volante de tanta imponência técnica, sabe? Que nem o Arão. E olha que, assim, tem vários bem melhores, mas ele já é um cara muito acima. E o Santos poder contar com ele nessa reta final foi importante. Eu acho que o Vojvoda saber que, apesar de ter algumas peças muito técnicas, como o Roleiser, como o próprio Robinho Júnior, que talvez fosse melhor apostar em jogadores mais agudos, como o Guilherme, trazer um cara que tem uma organização tática, que é o Tassiano, que sabe jogar em várias posições, que pode cumprir vários buracos no campo, colocar para o Neymar essa liderança de um jeito sadio. Eu acho que o Vojvoda foi muito bem, dar segurança para a defesa, Zé. O Zé Ivaldo foi muito criticado em determinado momento, a gente falava, meu...
nunca dá pra Que saber o que vai acontece, acontecer, né? verdade. Porque às vezes ele tá numa partida brilhante, aí ele toma um vermelho. Aham. Aí acabou, tudo Sim. por água abaixo. Então, dá uma confiança pro jogador, o cara voltou jogando bem. Acho que o time foi acertando, né? E isso é muito bom, foi muito bom. Fica para 2026, porque tem contrato até final de 2026. E fica a curiosidade agora para ver como que vai ser essa Neymar. pré-temporada. E ver como vai ser o E Neymar. ver se Neymar vai vai ficar fazer uma Neymar, se não vai artroscopia, ficar. deve dar um Pelo que eu entendi, ele tempo. vai fazer a E cirurgia, tem né? bastante gente que aparentemente vai sair, Zé. Vem circulando aí que tem alguns nomes que Eu vi o devem sair, Guilherme, né? eu li O hoje. Guilherme, que é isso, já vi especulação de Galo, já vi especulação de MLS. Eu vi MLS e É. o Santos não faria Não faria oposição a nenhuma isso. Ele oposição, tem é. 30 anos, enfim, talvez seja uma... E ele foi muito importante para o Santos. Achei que ele também foi muito grande numa entrevista, falar: pô, e aí, você conseguiu recuperar a confiança do torcedor? Ele falou: cara, acho que não é uma questão de recuperar, acho que o jogador é isso, sabe? A torcida, você vai mal, a torcida vai contra você. E aí esse é o nosso desafio, de tentar dar essa reviravolta. Mas é legal, porque ele saber disso também, porque num clube que vem lutando há 5 anos contra o rebaixamento, acentua-se muito mais a raiva, Uhum. o ódio, a frustração. Então é interessante que os jogadores também tenham essa frieza de analisar que a arquibancada sempre vai estar com eles. Olha as festas que fizeram nas últimas rodadas para levar o Santos. Arquibancada é bem diferente de rede social, Sim. né? Exato. Precisa entender isso sempre. Exatamente. O Vojvoda, que é um cara que eu gosto, ele inclusive deu uma entrevista que acho que o Bira vai gostar. Quer ver? Roda aí o Vojvoda falando sobre o Santos. Achei interessante. Bueno, o más fácil es decir, me siento feliz, más no sé si es un sentimiento de feliz, me siento aliviado, ¿me entiende? Digo, bueno, estoy aquí en este club tan grande luchando por un objetivo que no es el que Santos tiene que luchar. Mas eu falaba con jugadores también, bueno, este año tocó esto, ¿me entienden? En la vida muchas veces, y hay jugadores, dice, tal vez hay jugadores que nunca lutaron o brigaron por evitar un rebajamiento, ¿sí? Porque si vos se ve, no sé, tengo que ver o carrera de cada uno, ¿me entiendes? Pero Neymar lutando, yo no conozco un Neymar lutando un rebajamiento, un Ará, un C. Rafael, o tal vez sí, ¿me entiendes? Digo, son jugadores acostumbrados, yo siempre falaba con eso, jugadores acostumbrados a lutar por títulos. Santos creció mucho, mas ten que continuar creciendo o ten que cuidar esa marca o eso que consiguió por su historia. Entonces, él no puede dejar la historia y decir, bueno, ya está, Santos, voy a dormir un poco porque ya tengo historia. No, la historia se tiene que validar continuamente con lo presente, ¿sí? A história é Sensacional. contada, né? Eu gosto muito do Vojvoda, ele é muito real, muito simpático, sabe? Eu acho ele um cara inteligente quando ele fala. Ele sabe colocar as palavras. Ele falou, não tô feliz, né? Eu tô aliviado. E eu acho que quando ele coloca os jogadores, a gente fica assim, realmente. Tá falando do Zé Rafael, do Neymar, do Arão. Jogadores que estão acostumados com títulos. Que era o que eu falava, cara, não é possível que esse elenco vai cair, sabe, Zé? É muito jogador que conquistou muita coisa grande. A gente fica falando que a gente cai, às vezes, num esquecimento, mas, tipo, cara, o Tassiano fez uma temporada absurda no Bahia no passado. É que virou, ele custou 30 milhões, mas ele jogou muito bem no Bahia no Tiquinho passado. no Botafogo. O Tiquinho, 23 no Botafogo, era uma unanimidade artilheiro, no Brasil. A galera pedia na seleção. É. Beleza, teve uma lesão, é outro Tiquinho pós-lesão. Mas assim, não era possível, eram jogadores que sempre brigaram na parte de cima da tabela, sabe? Tirando a base, né? Tipo, o Souza, lateral esquerdo, que o Ancelotti já falou que, né, já saiu, que o Ancelotti ficava olhando junto com o Kaique e Bruno como os jovens laterais ali, que ele poderia ter algum tipo de experiência. O próprio Brazão, toda hora a gente questiona se não é um dos goleiros da seleção do campeonato. Falamos muito. Então, cara, não era possível que esse time ia, sabe, cair num limbo, ainda mais com uma referência técnica como o Neymar, sabe? Eu acho que no final o Neymar faz o que todo mundo esperava mesmo, que era, mano, esse time não vai lutar, não era pra lutar contra o rebaixamento. A gente vai terminar na Sul-Americana. Sim, é louco, né? Como realmente mudou a história. Vamos ver o ano que vem. Eu não sei, o Vojvoda continua? Acho que continua. Continua, Né? acho Seria que legal. Seria o principal ele sim, continuar. acho que vale destacar também a dobradinha da direita, que vai continuar também, que é Igor Vinícius e Barreal. Barreal o Santos vai comprar do Cincinnati.
Cincinnati, né? Porque já bateu ali a obrigatoriedade de compra. E é um jogador que foi muito importante para o Santos, é o artilheiro do Santos no campeonato junto com o Neymar. Olha que louco, né? Que o Neymar tinha 4 gols, mas na reta final ele fez mais 4. Mais 4. E aí virou um dos O artilheiros Caio junto Jorge com fez quantos? 21. 21. Gente, sabe uma Pra coisa? que essa pergunta? Não, sabe Não, uma é só coisa? pra ver o grau de... Hoje, do nada, tava falando de MLS, né? Eu vi que se eu tiver errado, me corrijam, tá? Mas eu li que o Messi fez 35 gols em 34 jogos. É isso, né, Zé? Então, peraí, né? É o Foi campeão Messi, de mas novo, mesmo né? assim, né? Foi campeão de Campeão novo. de novo. Falei, gente, a MLS... Vocês viram o videozinho? Todo mundo fazendo trenzinho e o Messi nem no trenzinho ele ia meio assim, meio Meio de perdido, ladinho. meio perdido. Outra coisa que o Beckham falou do Messi é que ele vai se aposentar e vai morar em Barcelona. Não Ele quer morar. adora Que ele quer Barcelona. morar do lado do estádio. Do estádio. O Carneiro está confirmando que os números na MLS foram esses. Achei 24 assistências e 35 gols em 34. Quer dizer, ele não fez um pro jogo, ele fez Fez vários. 1, Fraco, né? alguma Fraco, coisa. fraco. Né? Enfim. Claro que eu acho que o campeonato ajuda. eu não- Participação de gol é quase Né? 2 por jogo. O Inter, gente, se livrou do rebaixamento apostando no aposentado, e isso não é pejorativo, tá? É que realmente ele mesmo falou que ele estava num churrasco aposentado e tal. Abel Braga para 2 jogos. Ele perdeu um, lembra? Foi São Paulo, meteu um 3-0, parecia que estava tudo perdido, mas aí ele ganhou o outro. E ele foi questionado ontem se pensa em seguir como treinador colorado para 2026. Manda o Abel aí, vamos ver o que ele falou. Cara, treinador, acabou. Acabou. Isso não faz mais parte de mim, sabe? Foi emocionante. Eu estar vivendo aquilo tudo, um departamento de scout, que faz aqueles vídeos, conversa, repete, põe de novo, vem aqui. Os caras chegaram para mim, ó, o Alan tá matando o time deles, tá sempre livre, porque tá flutuando por dentro do campo, nas costas do volante. Que nós obrigamos um volante a sair pro Thiago Maia. Então, ele vindo para dentro ficou ali praticamente livre. Aí, se viesse o Gabriel em cima dele, largava o Patrick. Nós tentamos bater por etapa. E eu vivi isso aí de novo, cara, foi fantástico. Mas para mim deu. Deu, cara. Eu tomei 2 calmantes hoje, antes de vir pro jogo, porque eu acreditava, eu confiava, mas eu tinha que me prevenir se não conseguisse. Entendeu? Eu ia sentir a mesma dor que o torcedor tem, que a direção tem, que o staff tem. Então foi incrível viver isso novamente, mas nesse lado deu. Deu. Tá dado o recado, né? Cara, eu acho que foi exatamente isso. Chegou pra Né? constrói a Acho que estátua agora, né, no Beira-Rio. Ele deve ter entrado com um motivador, né, Rudi? Cara, o Bira me perguntou se ele tem alguma... Como é que foi a pergunta, Bira? Tipo, se Não ele consegui conseguiria terminar. impor, Um implementar jeito uma de jogar. ideia que em 2 jogos mudasse tudo que o Inter tá fazendo de errado. Eu acho que quando você fala da parte motivacional, você tá 100% certo, né? Eu acho que pode ter algum modelo ou outro ali que ele muda. Ele até falou do Thiago Maia, né? Alguma coisa. Isso sim, mas treinamento esquece. Acho que o Inter nem treinou, nem deu tempo ainda. Acho que quando a parte física. Ainda jogou quarta e sábado, né? Ué. Jogou domingo. Não, e tomou uma cacetada e depois teve Não, eu acho que a questão do reverter. pertencimento, Zé, que você traz um cara que coloca em jogo a idolatria dele, porque se perde, e o Inter não dependia só dele. Então era muito mais difícil o Inter se classificar. Sim. Então, assim, se perde, ele tinha colocado a cara dele, né? Então ele levou talvez esse ambiente, né? Contagiando ali os jogadores e tal. E o Ricardo Matias e o Carboneiro, que fazem o terceiro gol da jogada, são jogadores que vêm do banco de reserva e ele coloca em campo. Então, assim, eu acho que não é que ele chegou e fez algo mirabolante, mas eu acho que talvez é aquela coisa presencial. Porque talvez o Inter não estava nem se reconhecendo durante esse tempo, né? Porque já estava um final de ano, assim, que o Inter já queria que acabasse. Se fosse para rebaixar, mas que fosse logo. Porque o gremista estava, e ali a rivalidade é muito grande no sul do país. Então, eu acho assim, que ele chegou para ter uma identidade. E eu acho que foi isso que faltou no Inter, que ele conseguiu estar ali no final, e talvez esse tenha sido o diferencial. Saiu uma notícia no Zero Hora, queria até que vocês comentassem no Zero Hora, eles dizem o seguinte, que o alvo do Inter para técnico é o Tite. E que o Abel iria para diretor de futebol. O Tite é uma ótima. O Tite não é pro Besiktas? Eu vi um Então, papo eu vi que o desse. Tite ia pro Besiktas, tá até chamando uma galera pra ir com ele, mas acho que não fechou, né?
Mas Eu fiz hoje um vídeo brincando do Muricy ligando pro Abel Braga, e eu acho que seria mais ou menos o que o Abel poderia fazer no Inter, né? Ser uma comissão fixa, sim, um conselheiro, porque eu acho que até pela saúde dele, quando ele fala que ele toma 2 calmantes, a gente tem que lembrar que ele já é um senhor. É. O futebol, e eu acho que assim, eu não tenho muita coisa de embasamento pra falar, Bira. Apesar da Kings League, eu tô aprendendo, mas eu acho que uma coisa que eu posso falar é o nervosismo que a gente passa, tá ligado? Você fica muito sim. tenso, cara. É um negócio que eu nunca tinha sentido dor na cabeça do lado, assim. Teve um jogo que eu senti dor, assim, de quase desmaiar. Então eu acho que talvez. A gente já teve técnico, né? Eu acho que o Ricardo Gomes, lembra? Que ele quase. Sim, que passou mal. Ah, é verdade, mais bem novo que o lembrado. Abel, é. Ele passou mal, né? Então talvez e assim, O próprio Muricy também, acho que passou. teve, Então acho que Muricy, verdade. talvez até pra saúde dele, pra família dele, eu acho que nem é legal ele ficar. Não que ele não vai ficar tenso como diretor, mas o cara à beira do campo é muito diferente. É. Agora, é exatamente isso que eu falo. Eu falava dentro do Palmeiras que eu achava que o Luxemburgo deveria ser um conselheiro do Abel. Assim, eu acho que o Abel Braga poderia ser um conselheiro do Tite. Eu acho que ele ia ajudar muito. Apesar da declaração dele ter sido muito, muito ruim, né? Mas eu não acho que é um cara do mal, acho que é um cara que entende futebol Sim. e pode ajudar. Mas Pô, eu acho que o Zé falou aqui é uma coisa, eu acho que o Abel tá ficando mais velho, também sem filtro, né? Sim. Acho que não é nem por. Ele brincou ali, perguntaram: por que você veio de blusa branca? Aí ele falou: eu adoro o azul, sempre uso azul. Mas eu sabia que pro Inter aqui eu já tinha falado coisas demais, eu não podia estar de azul, porque aqui você não pode nem ter carro azul. Então, assim, ele tá tão na verdade do que ele pensa, do que ele acha, que eu acho que passou o filtro por ele. Não, mas, cara, eu achei interessante esse novo papel de grandes medalhões de técnicos. Porque tipo, o Filipão poderia exercer um cargo Ele desse. fez isso no Atlético. Fez, Paranaense. fez uma época no Luxemburgo, não. Atlético. Luxemburgo. Não, então, Luxemburgo, que o Rudy falou. É legal, cara, porque, tipo, também a gente não pode cair nesse 8 ou 80, né? Só porque, sei lá, o Oswaldo de Oliveira falou aqueles absurdos, sabe? Acho que ainda tem muito Esses cara. caras não concordaram com ele, né? Inclusive tem muito cara desses que, pô, eles ensinam gente lá fora também, sabe? Então, pode ser um ótimo lugar, assim. Quando eu falo do Eu Luxemburgo teria no um do Palmeiras, Santos, um porque, Luxemburgo também. esses caras que o Palmeiras revelou, alguns, por exemplo, o Luxemburgo, ele põe o Danilo, que era ponta Sim. de volante. Ele sobre alguns jogadores. Eu acho que ele aconselhando. Só que eu não sei, né, cara? O Luxemburgo tem o ego dele, tem o tamanho dele. Eu não sei se ele vai querer ficar no bastidor. Mas seria. Bom, também tem isso, né? Mas é muito interessante, às vezes, o técnico, né? Que já não tá mais rolando tanto como técnico, virar o cara do bastidor. Porque, Pô, além de legal. entender de futebol, que é fato, tem a idade que for, né? Ele entende de pessoas, né? Ele passou Então. por todas. Não, e principalmente da garotada ali, né? Eu acho que isso que é um trabalho massa, velho. Eu nunca tinha pensado nisso, achei bom, mano. Ó, Ah, ainda tem nesse que falar pro assunto, mas Santos não fazer isso, mudando o objeto aqui, né? O objetivo, vamos dizer. Não quer ser rebaixado? Chama Jair Ventura. Olha os números do Ventura. Ele assumiu Vitória, estava em 17º lugar, só com 22 pontos. Ele venceu 7 de 14, ou seja, metade, o que é excelente, né? E consolidou o 4º trabalho de salvação de um time, evitando a Série B. Aí ele comemorou no vestiário com dancinha e tudo, tebos e imagens do Jair Ventura e sua dancinha pós salvação do Vitória. Roda, vai! Ele que saiu da Série B, né, Zé, pra ir pra Série A, pegar essa reta final. Não foi um trabalho fácil, né? O Vitória já tinha passado por outros treinadores, começou a temporada com o Thiago Carpini. E eu falei com o Jair Ventura hoje pela manhã e ele falou: Yara, eu tô muito feliz, assim, tô tentando entender tudo que vai acontecer. Ainda brinquei com ele, falei: quero gravar com você. Eu falei, vou estar no Rio. Ele falou: vamos tentar gravar quando eu estiver no Rio de Janeiro, porque eu quero descansar, tô precisando descansar. Eu acho que é uma pressão psicológica, né? Acho que tanto o Abel, o Jair, quando você pega esse final, né, que você tem que dar um gás total, que você coloca seu trabalho em jogo, que é isso, você não tem muito tempo para tentar implementar, você vai na raça, na coragem, na sorte, muitas vezes ali, de alguns trabalhos. E eu acho que o Jair foi um cara que conseguiu nessa reta final, como eu disse ontem. Ele fez um trabalho antes desse último jogo, que, se não me engano, era um trabalho de G5, de pontuação, de números ali. E isso não é fácil com um time como o Vitória, né? Que você não tem, né? Não era um time que chegou para disputar ali a ponta. E a gente conseguiu manter, né? Bahia e Vitória, a gente viu ali, né? Fortaleza e Ceará caindo, mas Bahia e Vitória permanecem. Vocês acham que o Jair é subestimado? Às vezes a gente pega pesado com ele. Ele passou pelo Corinthians, foi um atropelo lá, né? Não deu muito certo. Você gostou dele no Corinthians? Cara, é muito difícil. Eu acho que o problema do Corinthians, já há muito tempo, não é técnico, Sim. né?
é todo o Corinthians. Sim. Então, qualquer técnico que for para lá, se não for um técnico maior que os jogadores, hoje seria só o Tite, né? Mas, enfim, que consiga acertar o mental dos jogadores e consiga fazer com que o bastidor não entre tanto, não vai conseguir fazer muita coisa no Corinthians. E ele foi mais um desses. Silvinho foi outro. Quase todo mundo que está passando pelo Corinthians está sendo engolido. Cara, Zé, eu acho que ele tem um trabalho ok, assim. Não confesso também que eu não acho Não é o mais entusiasta. genial, Aham. assim. Eu acho que, lógico, ele tem um trabalho que funciona muito sob pressão, né? Se você parar para olhar, nos clubes que ele dá certo é quando ele chega para apagar incêndio, né? Sim. Então ele tem acho que nesse fator ele é um bom técnico de apagar incêndio, deve ter um trabalho ali mental forte, tudo que a gente estava falando aqui agora há pouco também. Mas ainda espero do Jair Ventura um trabalho de início ao fim de temporada que a gente bata a palma também, sabe? Acho Sim, que sim. falta esse Sim, trabalho falta esse também trabalho, para E deve coroar. continuar, né? Já que permaneceu na elite, deve a diretoria continuar Cara, e ele eu achava permanecer, isso, né? mas tem tanta gente mudando, né? O Coritiba mesmo foi campeão da Série B, Anunciou, né? anunciou o Fernando Seabra, que era técnico do fechou. Bragantino, Aham. que eu achei um bom nome, inclusive. Aí você vê outros treinadores, sabe, garantiram ali permanência, o próprio Inter, né? O Abel Braga não vai ficar. Então, vamos ver como que vai ser esse Mas acho que o Abel é um caso à parte, final. porque ele estava aposentado, já não estava na esfera do futebol mais, né? Não sei, eu acho que o Jair, o cara que sai da Série B para a Série A, querendo ou não, ele teve um plus, né? De pouco tempo, porque ele não ficaria no Vitória? Qual outro também time acho que abraçaria o Jair Ventura O nesse problema do momento? futebol é tão louco, né? Que daqui a pouco ele fica, aí começa o ano, tem aí o cai o regional, técnico de alguém, perde Ele 2 tá jogos, onde? cai, aí ele recebe uma a proposta, Juventude. Ah, verdade. né? É verdade, juventude, né? Enfim, gente, agora vai chegar uma parte do programa que vocês adoram, que é a seleção do Campeonato Brasileiro 2025, segundo Bira, Rude e Yara. Seleção do Campeonato Brasileiro. E não segundo pode Rudy mudar. A Iraíara. Yara queria mudar. Eu falei, eu trouxe os meus. Eu falei, não, Yara, tem que seguir o que a produção... Eu já aceitei que não tem nenhum do Galo, isso já tá muito bom. Será que Isso não eu já tem? aceitei. Eu não Se sei. tiver, só o Everson. Tá bom. Mas vocês aí o têm- Rossi é mais goleiro, Não, então... se Não tiver, tem, já mano. adiantou que não tem. Já tô não, falando? Tô falando. Não Se tem. tiver, eu já vou cornetar a produção, velho. não Do tem. Santos vai ter? O Brasão. Ih, rapaz, então você quer ver goleiro? Vai em Brasão. Vamos começar pelo goleiro, vocês três Vai vão ser Rossi. votando. Ó. Quer ver, Rossi? Vamos lá. Goleiros. Então, seleção da Série A. Cássio! Goleiro. Ah, não. Cássio. Ah, não, tá muito bem. Rossi. Ah, tá bem o Cássio. Acho que eu nunca Tá vi ele bem. tão bem. E Walter, do Mirassol. Rossi. Tá? Nossa. Você queria o Brasão. E olha que o Discordo diretor brutal. é santista, hein? Aí vocês têm que escolher um deles, né? Meu pé já tá apontando, ó. Você Rossi. tá ali no Rossi, né? Eu aposto no Rossi. Você, Rude, qual dos três você colocaria? Eu acho que pelo quesito título, aí eu acho que foi muito equilibrado. Esses três nomes ficaram muito equilibrados. Se o Cruzeiro tivesse sido campeão, eu vou votar no Cássio. Uma menção honrosa ao Walter, né? Que jogou Sim, muita muito. bola. Muita Jogou bola. Aliás, se eu não me engano, começa o Muralha, né? Depois vai ele, O né? Muralha começa a Exatamente. temporada. Eu não É sei. o Muralha começa a temporada. Mas eu não sei se o brasileiro, que a gente tá votando no brasileiro. Eu mas lembro eu que você acho que o falou. Foi no Paulista ou foi no Brasileiro que você falou? O Mirassol vai ser campeão com o Muralha defendendo um pênalti. Foi no Paulista. Foi antes do Paulista. É, né? mas eu não sei se o Muralha uma ele brinca- começa uma no brincadeira que eu brasileiro, eu também fiz. não sei. Foi uma brincadeira. Isso foi bem legal. Mas eu acho que no brasileiro o Rossi. Cara, eu vou de Walter. É o goleiro pro que Rossi, no, Walter. no índices gols evitados é o que mais evitou gols. Eu tô com o Walter. E você, Yara, você que Já é o... Rossi. Rossi? Ah, você já tava Jean apontando. Rossi. 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 Jean Rossi. Então ficou o Rossi. O Rossi já é o goleiro, segundo aqui a nossa equipe, da seleção da Série A. Vamos pro lateral direito? Laterais direitos, ó. Samuel Xavier. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Ah, pera aí, não, vai aparecer. Aqui, muda. Demora um pouquinho. Nome, sobrenome, nome, É. sobrenome. Nome, Você sobrenome, vai nome, sobrenome. revelando o misterioso. Vai. É o cantor. O cantor. Reginaldo Rossi. Não, lateral Pode ser direito. até Reinaldo Rossi. né? Não, tivemos um problema lá técnico, mas a gente vai tentar resolver. Mas enfim, né? A gente começa com o Rossi e aí na lateral direita, eu já vou até adiantar quem tá para vocês, mas vai aparecer já já. Ó, Samuel Xavier do Fluminense, Vitinho do Botafogo e William do Cruzeiro. Fala a tua revolta, Bira, pode falar. Pô, o Paulo Henrique convocado pra seleção. Tá errado. Pra não mim era o tá. PH também.
Mas tudo bem, vou É. pensar nesses 3. É A que minha era o eles foram mais PH. com um protagonismo, né? Aqui, ó, eu vi um grito aqui. Vocês querem um lateral do 14º colocado? E daí? Mas às vezes ele foi Ué? bem, não necessariamente o time tem que ter ido bem. Você tá pagando... tá 19 comigo. derrotas no campeonato, ele tá complementando. O Carneiro tá falando tudo isso. Tá eu tô bom, fazendo- Carneiro, só vale de jogador dos Olha lá, 3 ele primeiros. deu outra, então. uma das piores defesas do campeonato. Ele mandou. Pô, mas ele foi Então um dos liga pro grandes destaques Ancelotti e do conversa com ele campeonato. pra não convocar mais. É, Discute Vamos lá. com o mister. Lateral direito, vai Samuel Xavier, do Fluminense, Vitinho, do Botafogo ou William, do Cruzeiro? Bira. Samuel Xavier, do Eu também. Fluminense. Tô, Eu vou você. Samuel Xavier também. Ó, chegamos numa unanimidade. Então, ó, a gente tem Mas o meu seria o PH, que fique claro. o Rossi, a gente tem o Samuel Xavier e uma menção honrosa, vou registrar aqui, não vai aparecer lá, de vocês pro PH, tá? Carneiro, como é que estão aí? Continuo? Vou para a lateral esquerda? Tá? Deu um probleminha, a nossa arte quebrou. Quando a arte quebra, rapaz, tem que chamar os artistas para consertar. Não é fácil. Então a gente vai enrolar um pouquinho. Falando do goleiro, Brazão. Bira, eu também acho que o Brazão poderia, se tivesse... É que é complicado. Tem eu acho papo de que talvez vá embora, né, que... também. Será? Que talvez receba uma proposta do mas Flamengo aí o Everson também podia. O Everson defendeu Ah, muito esse Nossa, atacante. gente, eu vi que o Flamengo tem 1 bilhão para gastar, fazer o Então. que quiser, e E que já pare- falou... Porque o Matheus Cunha vai pro Num goleiro. Cruzeiro, que Tá. assinou pré-contrato com o Cruzeiro. E aí queria um goleiro que incomodasse o Rossi pra valer. E o Brazão seria esse goleiro. Seria um goleiro. E aí, enfim, a gente vai vendo alguns sinais também, né? O Santos precisa fazer caixa. Já falou que vai Mas, vender alguns cara, caras. no lugar do Brazão, Rudy, você é titular do Santos. Você sairia para ser reserva do Flamengo? Baita difícil. time, mas você sabe que você quase não vai jogar, E né? tem uma situação de você jogar no Flamengo, né? O Flamengo propõe muito jogo, então normalmente o goleiro do Flamengo, quando ele é acionado, é no mano a mano, é aquela É. bola. Então, assim, ele tem que mostrar em poucos lances o quanto ele é bom. No Santos é o contrário, né? No momento do Santos, ele defende muito porque a bola chega muito. Sim. Então eu acho que muda. Por isso que eu acho que o Rossi, além de tudo, é o melhor goleiro. Porque nos poucos momentos que precisou dele, ele estava muito bem. Sim. Agora, Zé, de verdade, eu acho que ele vai ser banco do Rossi. Eu acho que ele não vai entrar. Eu acho que como carreira, acho que era melhor ficar com o Santos, Não sei cara. quem admira. Eu também. Meio Aranha 2000. É porque uma coisa é você 16, atacante. que foi pro Palmeiras, É. que acabou ficando banco, ele era Exato, o no goleiro prazo, do né? Santos. Uma coisa é você ser atacante, você pode jogar aberto. O goleiro, cara. Eu Tem acho como assim. variar, né? Eu, se fosse goleiro, não sairia do time que eu tô. Quer dizer, depende do time que eu tô, né? Mas para ir pro Palmeiras e pro Flamengo. Que já Porque tem um não vai goleiro jogar. meio fixo ali. Não vai também jogar. Acho. Palmeiras é o O Everton Palmeiras e Carlos ainda tem Miguel. agora. Que agora já foi preenchido com o Carlos Miguel, né? Essa Ah. disputa. É o próprio Everton, não sei se fica. Então, exato, que vai ficar o Carlos Miguel, provavelmente. Gente, vou fazer uma alteração, nós vamos para zagueiro 1, tá? Depois a gente Tá. define os laterais lá, ok? Olha lá! Yara, tá feliz? Eu já sabe meu voto, né? Zagueiro, Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gustavo Gomes do Palmeiras e o Thiago Silva do Fluminense. Bom, você vai ser a última, Yara, tá? Eu já dei meu voto. Rude, em quem que você vota? Não, Cara, depois você dá. O Thiago Tá bom. Silva é um craque, né, cara? Assim, eu não tem como não votar nele, cara. Thiago Silva, fora o campeonato bom que ele fez, é um dos maiores zagueiros da história do Brasil, em alto nível ainda. Sei lá com quantos anos ele tem, 40, sei lá. Meu voto é no Thiago 40. Silva, cara. Não, você, e ontem ele fez de novo aquele gol de cabeça que ele, Não, é que ele absurdo. fala que ele faz. Golaço. Pra mim, né? ele tinha que ir pra Copa, inclusive. Eu acho que ele é um dos 4 zagueiros para a Dava pra experiência. ser mesmo. O Militão machucou ontem também, lembra? É, É sabe? verdade. Sei lá, e ele pode ser Feio. que volte só depois da data FIFA, hein, gente? Feio. Perde a última data É. FIFA. Parece que volta um mês antes da Copa. Cara, eu ia de Mentira. Gustavo Gomes, mas achei que o Rude foi muito bem na argumentação, Na então eu vou de explanation. Thiago Silva. Boa. Não, se fosse a votação. Tudo bem que o Cruzeiro não tá, mas se fosse a votação da Libertadores, talvez o Gustavo Gomes foi o melhor zagueiro. Mas do brasileiro, eu acho. É outro, né? Real. Não, Olha vou lá. com o Thiago Silva Yara. também. Fabrício Bruno. Tá. Vou Deu perder. Thiago Silva, mas tudo bem, tá? Então, ó, nós estamos Você assim. não tá votando? Não, senão eu posso empatar tudo, Ah, entendi. né? O Rossi, Samuel Xavier, que você tinha votado, e agora Olha o Thiago, Flusão aí. né? Por enquanto, o Flu. Agora, Essa mídia Carneiro, você carioca. quer que eu volte pro lateral esquerdo ou vou pra zagueiro 2? Qual? Desculpa, zagueiro? Ah, agora que eu vi que você colocou. Gêmeos. Ai, ai. Vai, Rudi. Ai, ai. Gêmeos. Ah, Do Mirassol. esse nome deve ser dureza, né?
E aí, prazer, gêmeos. Cara, Ai, e certeza Como é que fala? que a mãe quis James, né? Virou Mas James. você chega na James, festa, como é que você chama? E aí, prazer, gêmeos. Aí tá Mas difícil era essa James. disputa aí, Eu né? acho que o Bira Então. tem. Achei difícil essa também. Léo Pereira, do Flamengo, Léo Pereira. e o Lucas Villalba. Léo Quem? Pereira. Léo Pereira? Yara e Léo Pereira. Bira, você agora, vai. Ai, que difícil, Zé. Porque o Vidalba vai muito bem também. É, né? então. Acho que eu vou de Vijalba. Acho que eu vou de Vijalba, Zé. Tá, legal. Gente, mas olha o ano do Léo Pereira. Agora é o Ruth que vai desempatar. Não, é um Só bom falta ano. o... Cara, o Vijalba é tipo, bom de também. novo, de novo, a minha dupla da Libertadores é Léo Léo Pereira e Gustavo Gomes, Mas o total. brasileiro acho que eu vou de Vidalba, cara. Villalba? É. Pô, o Vijalba foi um grande líder ali, né? Junto com o Fabrício Bruno, óbvio. Ele foi bem mesmo. Jogou É que o muita Fabrício bola. Bruno tava na disputa com o Thiago Silva, né? A Senão gente talvez fez eu muito falasse jogo do- Thiago É. Silva e Fabrício Bruno. Não, a gente fez muito jogo do Cruzeiro, É. né? Talvez a gente tenha condicionado também. Também. Mas eu gostei também do Vijalba no Ah. campeonato. Olha só, lateral esquerdo, acho que eu sei quem que vocês vão escolher, mas eu não vou Eu já falar. vou falar. Luciano Juba, Kaique e Reinaldo, Mirassol, Cruzeiro and Bahia. Reinaldo. É mesmo? Eu achei... Nossa, eu jurava que você ia... Bom, mas enfim. Reinaldo. Ah, eu vou de tudo. Juba. Eu tinha O certeza. Reinaldo já ganhou muita coisa já. Ganhou o Cara, quê? Ah, um monte de Ganhou o quê? indicação já. O Reinaldo, ele poderia disputar entre os melhores jogadores do campeonato. É, Você também pegar ali acho. top 5, eu acho que aí eu voto nele também, mas assim, menção rosa pro Juba, que é um baita jogador, e o Kaique foi muito bem também, tá? Não, e pensando bem Também. no que vocês dois falaram, no que o Rudy e a Yara votaram no Reinaldo, ele fez a diferença mesmo. Não, tá louco. Não, ele não foi só lateral, o tanto de gol que ele fez. Ele fez a diferença. Quase um artilheiro. Não, e ele cobra pênalti, ele corre a lateral inteira, ele tira jogador, ele dá passe. Ele corre a lateral inteira. Não, mas ótimo. assim, isso Não, a ele gente tá continua falando que é óbvio. correndo a lateral Mas o inteira. que tem de lateral mochila aí nesse campeonato tomando bola nas costas? Vamos pro meio-campo, então. Meio-campista 1 e meio-campista 2 a gente vai fazer, tá? Então, no meio-campo 1, Nossa. Eric Pulgar, né, Nenhum do deles. Flamengo, Lucas Romero, do Cruzeiro, e o Marlon Freitas, do Botafogo. Bira, começa com você. Vai. Pulgar. Pulgar? Vou de Pulgar. Vai, Rude, você agora. Cara, adoro o Carneiro, mas o Marlon Freitas nessa lista é Tá de loucura. sacanagem. Não, assim, Tá de o Bira sabe que eu tenho até um clubismo contra o Marlon Freitas, mas assim, não é nem tem questão mesmo. de... Não, mas não é questão... mas juro não que é não é isso, questão eu de- juro, que também, não é. também. Eu vou entendo. colocar uma menção desonrosa aqui. Não. É que assim, pô, é difícil Não, pulgar foi no mal Romero, hein? mesmo. Você votou em quem? Eu votei no Pulgar. Pulgar. Cara, Oh, não mas eu sei. achei que o Romero foi muito bem essa temporada. É difícil, hein, cara? Esses dois aí. Eu vou no Pulgar pelo critério muito equilibrado do Mas título. quem que você colocaria no lugar do Marlon? Você vai no... Deu Pulgar, mas só para eu ver se coincide com o outro aqui. Quer ver? Não, vamos fazer o seguinte, ó. Pulgar, agora eu vou pôr meio-campista 2. Aí Tá. você diz... Porque aí é o que primeiro você... volante, De né? repente... primeiro mas vamos volante, ver. é. De repente, ó. Taca aí, Jean Lucas, do Ah. Bahia. Jorginho, disparado. Jorginho, do Flamengo, e o Maurício, do Palmeiras. Jorginho. Não, Martinelli. Martinelli, do Jorginho. Viajante. Danielzinho do Mirassol. Não, gente, o Jorginho, ele é o Danielzinho. melhor, foi a melhor contratação desse meio de temporada. Jean Lucas, Jorginho. Jorginho e Martinelli. Jorginho. Jorginho? disparado. Não, vou de Jorginho também. E assim, o mas Jean eu Lucas- iria de Danielzinho. Não, o Jean Lucas, ele oscila também, né? Muito, Oscila. muito. Ah, é verdade. Falando isso, o Jean oscila mesmo. O Jean Então- oscila muito. Jorginho por unanimidade. Mas eu tô com o Bira, tá? Eu acho que nessa lista poderia ter o Danielzinho, cara. Pô, com certeza. O Danielzinho jogou muita bola, cara. Muita Até o bola. Neto Moura também, o outro volante do Mirassol. Os O dois Neto era- Moura poderia aparecer no lugar do do Marlon. Do Marlon. do Marlon, é. Meio-campista 3, senhoras e senhores. Arrascaeta, do Flamengo. Nossa. Matheus Pereira, do Cruzeiro. E aí sim, o Maurício, do Palmeiras. Yara, começa você. Maurício não, tá? Apesar, tá vendo? Eu entrevistei ele, vocês estão falando aí que eu fico puxando mas o o saco de que eu entrevisto. Maurício também é loucura, hein? Ficou meio Cara, esquisitão eu também. sou muito fã do Arrasca. Então vai Arrasca. Não, mas eu vou de Matheus Pereira. Oxe. Tá, Matheus Pereira. Bira. Ai, Zé, enrascada, né? Eu vou de Arrasca e o Rudi tem que desempatar. Ó, Rudy, antes de você desempatar, todo mundo falou que é a melhor temporada do Arrasca. Você concorda, Rudy? Não, é exato. É sacanagem jogar eles dois juntos. Tá certo aí, tá? É um ou outro aí. Jogariam juntos? Jogariam junto, não é isso. Mas aí na votação nossa tem que ser isso. O Matheus Pereira jogou demais, só que assim, o Arrascaeta é o que você falou, cara. É muito difícil Foi loucura, velho. não botar ele, entendeu? Gente, Então, o filho dele nasceu de manhã, ele Arrascaeta. viajou de tarde.
Grande Não, e o Arrascaeta também é o melhor jogador pra mim do campeonato e da Libertadores. né? Ele depois é. a gente pode. A gente não tem isso, mas depois vamos fazer por nossa conta um melhor Não dá do pra jogar campeonato. o Arrascaeta com o Matheus Pereira? Então, é o que eu tô dizendo. Mas Mas aí vocês queriam trazer. Aí a gente teria que inverter tudo. E aí a gente corta a brincadeira de quem? De quê? Carneiro. Não, e é bom que diretor isso do aí, programa. isso aí gera Gabriel polêmica. Carneiro né? deve estar, mano, Aqui, ó, saindo Como fumaça se já da não estivesse cabeça. cortando até agora. Tá É. revoltado, gente. Vamos agradar. Estamos no final da Mas isso temporada. aí gera polêmica, é bom, né? É bom, É cara. difícil, é bem Eu difícil. quero um corte só de todas as vezes que a gente fala do diretor Carneiro e que a gente Toda vez que a fica gente questionou as escolhas dele. destruindo as ideias Mas não é dele. fácil também, o Carneiro tá não é tudo fácil. certo. Arrasca. Tá tudo Ai, certo. rapaz. Vamos para atacante 1, 2, 3, tá? Vamos ver como é que a gente tá de atacante 1, 2, 3. Atacante 1, 2, 3 vem separado assim. Primeiro, o Bruno Henrique do Flamengo, Flaco Lopes do Palmeiras e o Ryan, né? Aliás, o Ryan eu já Agora coloco o jogador do Vasco pode na como frente. revelação. O PH na seleção Aí não. ele tá Pode. justificando, ele falando porque o ataque do Vasco foi bem, a defesa foi mal. Tá. Mas o Paulo Henrique atacava também, né, Bia? É. Não, então Paulo o Henrique Paulo também Henrique, atacava. ele Inclusive, na seleção, ele é ele que deu o zagueiro passe agora. pro gol. É. O Ryan eu colocaria como revelação do campeonato. Mas enfim, vamos lá. Bruno Henrique, Flaco Lopes e o Ryan como queira. Ô Zé, com todo respeito, cara, eu me recuso a votar no Eu Bruno ia Henrique. falar a cara. mesma coisa. Eu me recuso, cara. Tá, Eu me recuso eu entendo. como protesto. Eu entendo. E eu vou Até votar no porque no logo Ryan. depois vira toda essa loucura. Não, não, Réu, absurdo. A gente tá estelionato. normalizando um Vai e absurdo. volta. Não, e né? além de tudo, para além. Recuso. Gente, isso vai dar corte, e aí eu vou ser xingado como eu fui. Não, no pode corte me do xingar, Bruno arroba Rude Henrique. Landucci. Xinga aí, é mais um. Não, é todos nós. Eu votei Mas, um, assim, só a cara do Flamengo. Para além de tudo que aconteceu com o Bruno na parte esportiva, logo depois dele Você viu o que ficar tá tudo rolando? normal, ele já está sendo processado, né? É, pela então, justiça. parece Não, e esperando você a viu a final. fofoca É. que tá rolando ainda? E aí tem a fofoca. Qual que é a Eita. fofoca? Ok. Yara Fantoni. Não, vou falar não, vou falar não. Oxe. Sim. Não, mas Que ele teria engravidado a mulher e a amante juntos. que aí agora tá com problema de Nossa, pensão, mas e a aí- criança tem 3 anos de idade. Que né, doideira, já. velho. E Ó, aí tá... Ah, é. Ô, Zé, Você votou? Não, eu vou votar, vou explicar porque eu vou votar no Ryan. Eu acho que com o elenco do Vasco, do momento do Vasco, o que esse menino jogou, talvez se ele tivesse Sim, no sim. Flamengo, no Palmeiras. E Tinha assim, destruído. o Flaco teve o melhor momento dele no Palmeiras, o melhor ano no Palmeiras. Porém, quando precisou decidir o título, o Flaco foi muito Nas últimas 5 partidas, Muito abaixo. caiu. E Voltou tem um da lance seleção. ridículo que ele não toca pro Vitor Roque. E assim, ele tem que ser cobrado por isso, não, como jogador, porque isso aí ajudou a decidir o campeonato. Então, eu não consigo votar nele também. Eu acho que o Ryan, na minha opinião, no meu voto, talvez seja porque eu tô bravo porque eu sou palmeirense, pode ser. Não, mas Mas vai no Ryan. o Ryan, eu vi, nós fizemos um jogo. e Não, até o Ryan comentei, joga acho que muita com o Bia, bola. Não, falei, mas "Bia, eu vou que de joga Flaco esse Lopes, moleque?" gente. E o que ele é fortão, né, velho? Ele vai É, não, Tudo muito bem bom. que nessa reta final ele pode ter, mas é que ele fez a temporada como um todo, a temporada do Flaco Quem? Lopes é muito boa. Flaco, Ryan e você, Bia. Ai, difícil, velho. Vocês podiam ter decidido isso sem me envolver. É, Cara, eu vou de Flaco só pela minha revolta com o Carneiro que botou o jogador do Vasco na frente e não atrás. Não, se tem um cara que defendeu o Flaco o ano inteiro, que foi Eu você. defendi. Não, mas na Não, verdade ó, você E tá assim, sendo eu coerente. entendo mesmo, Você tá sendo Rude, coerente. que de fato na reta final o Flaco não foi o cara que se esperava. Ao mesmo tempo, eu acho que o Flaco também não foi o cara que se esperava durante a temporada inteira, porque se esperava muito pouco dele e ele entregou demais. Mudou de posição. Mudou de posição, virou esse Foi segundo flexível, atacante. também acho. Eu acho que trouxe ali um frescor pro Não, Palmeiras. e tem um negócio que eu entrevistei ele no Palmeiras Cash. Ele nunca foi centroavante. Sim, Ele fala isso pra gente. total. Então aí eu acho que é também uma menção honrosa ao Abel demorar 3 anos pra colocar ele na posição dele. Total. A gente tem que falar isso. Ele fala pra gente Tá. no Palmeiras Cash. Tendo o Palmeiras, Tá. nunca joguei de centroavante. Eu sempre jogava atrás do centroavante. É. E ó, como ele joga, ele vai bem. Agora, eu entendo que talvez tenha um pouco de clubismo também, de ter ficado meio pistola que ele foi Mas mal. normal também. Aí eu É que você votei no Ryan. esperava também e Faz frustrou. parte. Faz parte. Não, faz parte. E realmente. E o Ryan é eu- bola pra É, caralho. Eu, exato, exato. Nossa, falei um palavrãozaço. essa Não, joga jogada. bola, Não, essa jogada que o Rudy falou, em especial, foi uma jogada que eu também fiquei louco da vida com ele. É. Porque ele recebe. Mesmo o... você torcendo contra. eu eu, não, eu sei qual é essa jogada. Todo é isso, mundo todo sabe mundo qual é essa Mas não jogada. foi só essa. Eu acho que o Teve Flaco algumas, cai. é. Aliás, no jogo de ontem, inclusive, a gente achou até ele meio avoado, apesar Ele do gol. marcou. Ele faz um gol, mas ele Sim. tá voado. E o Abel fala também numa entrevista, né? Bom, ó, quando o Flaco voltar a fazer o que eu tô pedindo, Entendeu? aí ele vai bem, É. mas enquanto ele quiser jogar do jeito que ele quer, então tá, deixa ele lá. Vamos lá então, gente. Atacante 2.
o primo do Eric Pulgar, o Eric Pulga, né? O Só não tem um R ali. Ah, O Eric Pulga do Bahia, o Negueba do Mirassol e o Caio Jorge, artilheiro do campeonato. Ainda tem do mais um atacante, né? Cruzeiro. Vai ter mais um atacante aqui. Caio Jorge. Nossa, mas aí ficou fácil, né, essa. Eu também acho. Com todo respeito ao não, Negueba e o Eric Menção Pulga. Rosa Negueba, né? Que faz um baita campeonato. Acho que o Eric Pulga aí também, o Carneiro deu uma carneirada, mas Deu uma carneirada. o Caio Jorge, pô, não tem como não, né? Caio Jorge, Caio Caio Jorge. artilheiro, Ó. né? Agora, eu te falo, Zé. Acho que a maior contratação da história do Flamengo é o Samuel Lino, né? Fez nada. E assim, fez, né? apesar do gol contra o Ceará, mas o campeonato tava ganho. Né? É, Cara, a própria Libertadores também, assim, decepção. é E a- muito e- abaixo, E né? não é só você, não. A torcida do Flamengo É. pega no pé dele. É que o Flamengo tem um dinheiro eterno, errou, tá bom. Tá tudo bem, Não, daqui a pouco mas vende também pra acertou no qualquer um da Jorginho. Europa. Tanto que o Flamengo acertou nessa vinda do Jorginho, que ele joga fácil. Verdade, verdade. Vamos lá, então, ó. Atacante 3. Eu acho que vocês vão... Bom, Pedro, daí vocês vão falar, pô, mas nem jogou direito. Né? Jogou, né? Jogou meio campeonato. Considera ou não William considera? José, olha a carneirada aí. Vitor Roque e William José, que já tá sendo... O Pedro tem 12 gols no campeonato, calou minha Cara, até Tá, ok. o... Aí, ó, monstro então, tá aqui Carneiro, falando. responda essa carneirada. William José, do Bahia, vai, justifica, estão perguntando aqui. Silêncio total no ponto. Pô, eu acho que o Guilherme tem mais participação em gol do que o William Nudez no José. ponto. Melhor botar o Olha lá, Samuel 11 Lino, gols ele tá falando. Podia botar Samuel Lino, Luiz Araújo, o amado Guilherme. Guilherme. Aí, ó, meu pé já aponta aqui. Ó. Ó, não Tá tem bom. um do Podia trio botar o Gin. Neymar aí, Não botou. tem um do trio Gin, Ó, velho. Começando com Yara Fantoni, o pé dela tá Ah. apontando para Vitor Roque e é o voto dela. Bira, você quer apontar com o pé também? Cara, eu quero falar que o Pedro fez o gol mais bonito do campeonato, na minha opinião. Que é o gol contra o Vitória, que ele dá um elástico dentro da área Ah, e é cava por verdade. cima do goleiro, que tá sendo ignorado em todas as retrospectivas de melhores gols. Que foi 8-0. É que foi 8-0, mas foi o gol Porque mais foi muito bonito. gol. Foi um esculacho esse gol. Mas, obviamente, eu vou de Vitor Roque. Acho que o Vitor Vitor. também foi Podia- eu fundamental nem aí pro preciso te perguntar, Palmeiras. Mas eu sei. Não, eu sei eu vou do Vitor Roque, zero clubismo. Vocês sabem que eu tento voltar aqui sem. A questão, tirando o Flaco Lopes, que eu voltei bravo, eu acho que o Vitor Roque, se eu não me engano, o cara ele não chega no começo do campeonato, né? Ele chega Não, depois. chega no meio. Ele tem No 16 gols. Ele não chegou no Paulista? Tô louco? Chegou, não lembro. Cara, mas mesmo assim. ele tem- Carneiro, depois vê Não, pra ele gente. demorou a confirma. marcar, né? Não, ele chegou, mas chegou ele no- demora a ele marcar. chegou, é. Final do Ele Paulista. Ele joga Joga a semifinal do semifinal. Paulista. Desculpa. E a gente, naquela época, a gente criticava muito. Pô, gastou milhões. Que a bola porque ele Isso, queimava no mas pé. ele demorou queimava a no pé. marcar. Demorou pra coisa eu assim. fui muito xingado em rede social porque eu falava pra ter calma. Aí os caras que eu ganhava dinheiro da Leila e tal. O enfim. pênalti do São Paulo é o quê? É no Brasileiro ou é no Paulista? No Paulista. No né? Paulista. O pênalti que ele É. sofre. Mas assim, o Vitor Roque, ele muda o patamar do ataque do Palmeiras. Inclusive, ele ajuda muito o Flaco a mudar. Super. Ele é um baita centroavante que eu não sei nem se o Palmeiras vai conseguir E segurar a gente ele. achava, né, Rudy, que ia ter uma disputa de posição, talvez o Flaco fosse pro banco, aí tem a readaptação do Flaco e a gente começa a falar aí, da dupla Mérito Flaco-Roque, do né? Abel aí, né? A gente não pode tirar. É, Sim, total. sim, Ele tem achou muito mérito lugar dele. pros dois, né? Claro que tem. Não, o Abel tem muito mérito sempre. Né? É que também, às vezes, erra, né? Bom, Apesar então, do ano ruim. bom, Não, já ele então, é bem chato, então... ele é chato. Isso eu tenho que concordar. Ó, então a nossa seleção ficou assim, mas agora a gente vai para treinador. Legal. Eu tá? discordo na zaga Então, e na vamos lá. lateral. Treinador Felipe Luiz, Leonardo Jardim. Alguém já sabe se ele fica? Não Leonardo. sei. Não. Não sabemos ainda. E Rafael Guanais. Rafael Guanais já disse que fica. O Felipe Luiz ainda está por assinatura, né? Mas parece que vai ficar. O Léo Jardim, que a gente realmente ainda não tem a menor ideia. Yarinha, vai, vou com você. Guanais. Guanais. Você viu que eu ela tenho nem dúvida, sabia? Porque eu acho que o Felipe Luiz, cara... é o campeão, né? Não, é o campeão Mas e ele tem um outra, time cara. melhor. Vamos lá, o que Não, o mas ele Guanais fez com tomou- o Mirassol... Ele tem o saldo de gols do Flamengo é bizarro. O vou número até de gols é conferir. bizarro, você tem que... Se o Rudy quiser ir votando, Vai, eu vou Rudy, votar no você. Felipe Luiz. Mas eu Não, quero mostrar eu- isso. Eu tenho falado nas transmissões, né? Pra mim é o Guanais. Se a gente fizer estrutura, barra jogadores, barra o que ele Botar na conquistou. balança, né? Exatamente. O que ele conquistou para a história do Mirassol é maior do que o Felipe Luiz conquistou, porque o Flamengo tá acostumado a ganhar isso toda hora. É. Não que não tira o mérito. Havia tempo que o Flamengo não Tudo bem, fazia um ano desse. Mas nos últimos. Não, tudo bem, eu tô dizendo brasileiro, né? Mas Ah, atualmente o votação Flamengo é campeão brasileira. da Copa do Eu Brasil, peguei o do conjunto Brasileiro e da da obra, tem Libertadores. razão. É votação brasileira. Eu Tem acho que se a gente juntar o ano é difícil não botar o Felipe Luiz por conta da Libertadores. Mas o brasileiro em questão. Não, o Guanais, cara, pô, eu sou muito fã, mas é que é isso. Pra mim é muito surreal um Flamengo com 5 derrotas em 38 jogos
e com um saldo de 51 gols. Tomou 27 e fez 78. É uma loucura. É claramente Quanto que foi no um último brasileiro? atropelo. É um atropelo Ele isso. igualou o São Paulo, se não me engano, que era o recordista, que era o... Então, São Time Paulo... brasileiro, o líder tem 30 de saldo. E essa coisa aí, o Flamengo, se não me engano, igualou o São Paulo nesses números. Até então, ninguém conseguia fazer. Cara, não, é que eu achei muito discrepante, que mostra a discrepância, apesar do campeonato ter sido nivelado, né, até o O final. Palmeiras tem o mesmo número de vitórias do Flamengo. Então, só que tem 3 muito mais pontos a menos. Mas só aí tem a mais discrepância derrota. até do É ataque isso. do Que Palmeiras. cai aquela do Flamengo. teoria de que empatar não é Total. bom. Depende de onde você tá na Depende, tabela. exato. É. E se você pega o Flamengo do Jesus, que faz quase 100 pontos, ou não faz 100 pontos, Faz quase 100 pontos, vou pegar aqui. ali eu votaria no Jesus, mesmo com o Guanais. Não é Você foi acha por isso. que o do Jorge Jesus ali foi mais Ah, eu acho. chocante, assim? Cara, eu acho que assim, o momento do Flamengo, inclusive aquele elenco do Jesus é muito bom, mas esse elenco aí de Você tanto. acha melhor? Zé, eu acho que é muita opção. Cara, assim, realmente, ó. Elenco. Só de lateral esquerdo, o Flamengo tem o Vinha, tem o Alexandro, e como é que chama? O Ayrton. Nossa, olha que louco. 49 de saldo Qual é esse do Jesus? do Jesus, com mais gols feitos e mais sofridos, e uma derrota a menos, 4 derrotas. E quantos pontos? 90. Não, mas quando eu fiz um vídeo, por exemplo, falando o Felipe Luiz é o maior técnico da história do Flamengo, alguns, obviamente, concordavam, mas a grande maioria não. O maior é Jorge Jesus. E o Jorge Jesus não completou um ano à frente do Flamengo, 12 meses. Ele não completou, né? Não, então, loucura, velho. Não, pra mim o Jesus ainda é um marco do Flamengo, mas é bom que o Flamengo teve esse ano com o Felipe Luiz, que essa sombra vai ficando mais pra trás, né? Gente, agora nós vamos fazer aquela votação. Vamos ver a escalação primeiro, depois a gente vai fazer o craque do campeonato, tá? Ó, como ficou o time de vocês três? Rossi, Samuel Xavier, Thiago Silva, Lucas Villalba, Reinaldo, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, trinca do Flamengo ali, Flaco Lopes, Vitor Roque e Caio Jorge. Cara, Timaço. Timaço. então é louco, né? Porque a gente fala muito do futebol europeu com toda razão, existem todas as diferenças, a gente sabe disso. Mas quando você põe esses jogadores, você fala, cara, cada jogador bom, né? Talvez Ia ter eu- uma avenida na lateral direita ali. Eu mas colocaria assim, o Matheus Pereira no lugar do Zoeira. Pulgar. E jogaria Que Matheus é? Pereira com o Arrascaeta. Tá. E técnico tá ali no cantinho, tá, gente? O Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Não, legal. Né? Tá Essa coerente. é a seleção nossa do Joga nas 11 para o Brasileirão 2025, que terminou ontem, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos escolher o craque do campeonato? Tem 3 aqui, quer ver? Ó, vou falar os 3, tá? Arrascaeta, do Flamengo, Caio Jorge, do Cruzeiro e Vitor Roque, do Palmeiras. Eu colocaria o Arrasca, Reinaldo no lugar do Vitor Roque. Caio Eu também. e Vitor. Eu também. O craque do campeonato pra mim seria o Reinaldo. Não, pra mim é o Rascaeta, mas eu colocaria na votação o Reinaldo. É isso. Caio, eu vou colocar. Posso? Vou colocar. Vai, vocês querem que eu coloque o Renato? Vou colocar um Não, quarto. eu tô dizendo é uma menção honrosa. Não, é pra que mim. como não tem nada escrito Não, ali... a pra gente mim pode o fazer craque é o Caio Jorge. Não tem como. É o artilheiro, é o líder em participação de gol. Pô, é o cara que fez chover no Brasileirão. Eu acho que ninguém esperava. E ele foi e fez. O Arrasca já é um craque, a gente já... Não desmerecendo também quando o Arrasca faz uma temporada brilhante como essa que ele dá o fez. Mas o título, né? Arrascaeta é mais jogador. Nossa, mas é que eu acho o Caio eu acho também. inteligente, achei... Enfim, eu fico com o Caio. Caio, Mas eu entendo o Arrasca seu... Rascaeta. Arrasca. É. Então, gente, vamos de Arrascaeta. Arrascaeta, o craque do Brasileirão. Ele pega a bola, o 2020. Arrascaeta é surreal. Não, é É que bizarro. ele- O Arrasca ele- também tem um golaço nesse campeonato que ele vai driblando Não, todo mundo, acho que com o Ceará, e aí ele só dá um biquinho assim, a bola vai meio chorada no gol, mas claramente Eu que ela queria tá que Dá o uma Arrasca fosse romariada, né? brasileiro. Dá um dá totozinho uma de bico. romariada, total. Realmente, não. E, cara, e que temporada do Arrasca, né? Não, é demais. mesmo. Enfim, o Caio também, artilheiro. O Caio ainda tem a Copa do Brasil, né? Tem 2 jogos contra o Corinthians, depois a final, se eles passarem. E o Vitor Roque, cara, eu acho assim... Foi o renascimento de um cara que a gente botava muitas fichas, Sim. que saiu do Brasil, voltou, aí
demorou e quando pegou, seleção Cara, brasileira. você sabe, Zé, curioso, né? Esse final de semana eu tava na Espanha, eu fui visitar o Betis e é o time que era do Vitor Roque, né? Conversando ali com o pessoal dos bastidores do Betis, né? O pessoal da comunicação, assessoria, tudo mais. Eu perguntei muito sobre o Vitor Roque e eles falaram, cara, pra gente foi muito frustrante porque a gente tinha certeza que ele era um grande jogador. Só que a coisa não Não engrenou, tá ligado? A bola queimou no pé e nunca funcionou, tá ligado? Tanto que quando ele foi pro Palmeiras, ele tá fazendo tanto gol que a torcida agora fica, ué, então o problema era aqui, não era lá, tá ligado? Mas ele ficou o Então, quê? 6 meses também, Ele né? ficou 6 meses só, não conseguiu engrenar e aí foi pro Acho que o Palmeiras, maior né? problema foi o Barcelona em si, né? A frustração maior Não, foi o e Barcelona. na verdade, o que pega muito nesse rolê dele na Espanha é que no Betis, quando ele vai emprestado, esperava-se um pouco o que está acontecendo com o Antony lá, né? Que vai emprestado do Manchester United, fica 6 meses, só que ele faz o Betis se classificar para a Europa League. Aham. E o Vitor Roque não consegue ajudar, né? Ele não consegue fazer nada. Então ele vai embora, volta pro Barcelona e aí o Palmeiras adquire. O Antony fica no Betis e aí, enfim, consegue criar essa identificação. E ele é ídolo mesmo lá? Ele é ídolo lá. Inclusive, fiz a pergunta entre ele e o Denilson, muita gente me falando ele, sabia? É Achei mesmo? meio A gente louco. É? não lembra também do Denilson. acho. É. Não, mas falei com uma galera mais velha, Antiga. assim, sabe? Tipo, O óbvio Denilson que tem poucos gols na pro, Europa, né? pro menino, assim, obviamente que vai ser o Antony, mas quando eu falava com a galera mais velha, a galera até falava antes do Ricardo Oliveira do que do Denilson. Porque O acho que Denilson tem entregou poucos mais gols, gol. cara. Era É. muito bonito, mas eu não sei se era tão Eles efetivo. me explicaram que foi o primeiro ídolo internacional do Betis, que numa época que o O Betis não Denilson. contratava muitos jogadores internacionais. Então, por isso que ele, enfim, cresceu tanto assim no imaginário e tal. Mas de fato, entregar, tanto que eles falaram, pô, o Antony entregou mais, tá ligado? Boa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Brasileirão acabou, né? Mas o futebol, como eu acabei de falar, não, né? Porque a gente ainda tem 3 jogos importantes envolvendo times brasileiros nessa semana. A gente tem as semifinais da Copa do Brasil, a estreia do Flamengo, né, na Copa Intercontinental. Quer ver? Coloca a agenda da semana aí, olha lá. A gente está vendo o calendário o Flamengo pega no estádio Ahmadin Ali. Copa na segunda fase. O Flamengo Quarta-feira esse jogo? tem 2 jogos, né? Antes, para Tem. pegar o PSG. se Cruz passar. Azul e depois o Pirâmides do Egito. Tá, beleza. Se Aí- vencer, né? Se vencer. Aí a gente tem o Cruzeiro e Corinthians. Como vocês sabem, o primeiro jogo é no Mineirão, o segundo jogo é na Neoquímica Arena. E na quinta-feira a gente tem Vasco e Fluminense também em 2 jogos. Esses 2 jogos pela Copa do Brasil. Zé, pode cravar. A final vai ser Cruzeiro e Fluminense, o Cruzeirão cabuloso, maior Não, hein? campeão da Copa do Brasil, vai Eu ficar também hegemônico acho- novamente. Não dá pra duvidar da força do Eu Corinthians, não acho que é difícil cara. acontecer isso, não. Eu acho também que o Co- acho Eu acho que que o o- Corinthians tem a chance da força na Neoquímica, de jogar a volta. Esse que é o problema. Que é uma pressão bizarra, que eu acho que Primeiro o Cássio vai sofrer ali, de jogar Sei, no gol cara. do Corinthians, do gol do Cruzeiro, os corintianos ali. Mas se passar, o Cruzeiro é campeão. Ô, E Zé, assim, se o Corinthians... a força. Não, a força do Corinthians. A gente fala, momento, beleza, dívida, tudo. Mas a força do elenco do time de 11 o Corinthians é muito forte. Eu acho que esse 3-0 do Cruzeiro acende alertas. então. Isso ajuda o Corinthians. Não tô Ó. dizendo que vai passar o Corinthians. Tô dizendo que é um jogo, na minha opinião, muito equilibrado. Eu acho que, assim, é lógico que o Cruzeiro é favorito também. Mas eu acho pouco. Como o Fluminense é favorito do outro lado. Mas são 2 jogos. Então, se o Corinthians entrar com os 11, que é o que eu falo, Bira, que são aqueles 11 lá, Uhum. que é o que dá jogo. Tem o Neymar hipotético e o Corinthians hipotético. O Corinthians... Mas Exato. vai ser o que o Sabe- Corinthians vai jogar. Total. Ué? Vai estar todo mundo disponível? A princípio, sim. O time é forte. legal. É o Yuri Alberto e tal. Embora o Yuri não esteja tão bem, o Garro não esteja Então, tão eu bem. acho que o que pega é isso, né? Rude. Não, Porque tudo o bem. Yuri, É. o Memphis e o Garro, tipo, eles tiveram uma temporada abaixo. Se você parar pra pensar até que o Neymar acabou passando o Memphis em participação de gol. Olha Uhum. que loucura, né? Quando que a gente já tá falando disso? E aí, você tem esses 3 caras que são muito determinantes pro Corinthians fazer gol. E a coisa não tá, né? Fica meio. Do outro lado, eu acho o Cruzeiro muito intenso e muito focado o ano todo, em todos os objetivos. Tanto que o Cruzeiro, assim, ele acaba desfocando ali naquele jogo que a gente fez contra o Botafogo. Porque se o Cruzeiro ali conseguir sair Mas com uma tem um vitória, Cruzeiro e Santos também, lembra? também.
Cara, eu não sei. É, e teve contra o Ceará Eu vejo também, assim, agora eu vejo pensando. assim, o Cruzeiro Mas, é favorito, né, mas se o Corinthians o sair 3x0 eu vivo acho que de ficou um BH, negócio... se o Corinthians sair vivo de Belo Tem Horizonte, jogo, não, tem jogo. entendeu? Se E conseguir um principalmente empate, uma se o- derrota pro é. gol, Mas aí a gente tem que lembrar também que, historicamente, o Cruzeiro é uma pedra no sapato do Corinthians. Visto que em 2018 o Cruzeiro ganha o título da Copa do Brasil dentro da Arena Corinthians. É, Né? tem isso. Só Não, que na mas época um Cruzeiro com Arrascaeta, Dedé, que é Thiago diferente, mas Neves, é outro assim, momento, mas... se tomar 2 gols de diferença, eu acho difícil o Corinthians não tomar gol em Itaquera, também entendeu? acho. Uhum. Então, por isso que eu acho um jogo muito difícil pro Corinthians, porque ele não pode sair com uma diferença maior que um gol Não, de lá. claro, E claro. quando- Você e sai quando com você- empate, Quando você analisa momento, o momento do Cruzeiro é muito melhor, É. como o momento do elenco. Fluminense é muito melhor. É. Não, o elenco o elenco é. O do Mas- Fluminense... mas eu acho muito do do Vasco Fluminense é pior do mais que o do esculacho, Corinthians. Ah, então. Eu acho que o Fluminense é mais favorito contra o Vasco do que o Cruzeiro contra o Corinthians. Eu acho. É. entendi. Eu acho também. Eu acho que seria um 70-30 É isso aí. Fluminense, mas eu acho que é tipo um 65-35 eu acho mesmo. Cruzeiro. Porque Não o sei. Eu não acho Cruzeiro... o Vasco tão abaixo. E não é zica reversa isso, não. É a minha opinião. Não, não é. Não, cara, é óbvio, como palmeirense eu não quero que o Corinthians ganhe, tá tudo certo. Mas a questão, eu tô analisando Total, futebol, não, eu entendo. os 11 do... Cara, a gente fala... E o meu não é clubismo também, Não, é só É que eu voltando acho no que ano realmente o do... Cruzeiro é muito... Porque teve um enfrentamento do Palmeiras e Corinthians, a gente fala muito, o Palmeiras não foi suficiente, mas é muito mérito do Corinthians. Sim. Que o Corinthians impôs. E conseguiu fazer o jogo dele ali, que não tá é um tudo grande bem. jogo, mas é um Então- jogo de travar tudo. E você acha que o Cruzeiro é melhor que o Palmeiras? Eu acho, não, mas eu acho que o Então. momento agora tá muito diferente. Acho que o Cruzeiro tá melhor do que o É. Mas Corinthians. não existe Mas não, mas, momento por no exemplo, mata-mata, cara. Mas você não acha que é diferente também o Cruzeiro e o Palmeiras? Não sobre ser melhor, mas, por exemplo, o jeito que o Cruzeiro marca incomoda mais uma saída de bola ruim como a do Não, Corinthians. se a gente falar de encaixe de jogo, Sacou? aí a gente vai longe, tá tudo bem. Mas eu tô dizendo da questão lúdica e moral do futebol. Sim. Beleza, porque assim, o Palmeiras volta do Mundial de Clubes, apesar da... Volta grande, tirou o Botafogo e tal, fala, pô, se competiu com o Chelsea contra o Corinthians, vai deitar. duas tacas. Sim, foi duas Então, tacas. assim, e aí tem esse negócio, o Corinthians é freguês, o corintiano tá mordido desde aquela Copa do Brasil. Eu tava nesse jogo, eu tava Na verdade, trabalhando. você ficou com um pouco mais de Você medo lembra? e respeito do Corinthians depois Você lembra da que teve o eliminação, né, o Rui? gol do Pedrinho anulado? Você lembra? Não lembro. O Corinthians faz o gol com o Pedrinho. Ah, é verdade. E aí dá falta. Aí dá Não, Isso, Até exato. hoje o corintiano não É esqueceu verdade. isso. É. Teve isso mesmo. Então, assim, Zé, eu acho que tudo isso dá muita. O Corinthians, ele pega essas narrativas e leva isso como motivação. Isso é É. histórico. E é bacana isso, é a favor do Corinthians. Por isso que eu acho que é pouco favoritismo no Cruzeiro. Agora, o Fluminense, o Vasco não tá jogando nada. E o Fluminense, pra mim, é o Tá time jogando tudo. que melhor termina o campeonato. A performance Sim. melhor é do É, Fluminense. É Total. verdade. Deixa eu Mas é perguntar, e no Intercontinental? O Flamengo pega o Cruz Azul e o Piramides, né? Então, o time sul-americano tem 2 jogos. E o PSG tá tranquilão, esperando lá. E agora é Intercontinental. E aí? Eu não sei, não vai chamar de Mundial mais isso? Não, isso Então- chama Intercontinental, né? Então os outros também são? Não, os outros eram Mundial. Não, a Era FIFA o- chama de Mundial ainda. Não, era o que Chama de existia. Mundial. Chama. Chama o quê? chama. Esse de Mundial? É, ué. Intercontinental? Porque o subnome Intercontinental sempre teve, mas agora eles É chamam que de vai Mundial. ser o World Champions. O outro vai ser Copa do Mundo de Clubes, esse é o Mundial. É. Esse é o Mundialzinho. Mundialito agora. Não, mas eu digo assim, porque isso aí é pro Flamengo, eu acho, só dar uma opinião aqui, eu acho que é o Mundial, o Intercontinental, que seja que o Flamengo mais tem chance de ganhar com Sim. essa nova geração de sucesso. E, Sim. o PSG eu não sei como tá chegando, se vai estar motivado. Não, mesmo sendo o PSG, eu acho que o Flamengo, esse elenco do Flamengo é o mais forte que eu vi. Eu acho também. Não, Isso a eu acho. temporada do PSG foi a melhor temporada de Ó, todas, né? a FIFA chama de sim. Copa Intercontinental, tá? Não, é o que tá sim, escrito mas lá é na mundial, FIFA. entendeu? Mas ela chamava os outros também, é isso que eu tô falando. Não, mas Os outros agora... sempre foram. É, entendeu? que assim, porque Antes da senão- Copa do Mundo de Clubes, já era Já era. Copa Intercontinental. mas é que agora existe a Mundial. A partir deste Então, ano... Até que não é Mundial, Zé, existe Copa do cê- Mundo ó, de Clubes, sacou? Esquece esse negócio de Mundial do Palmeiras, calma aí. Se você vai no site da FIFA, todos os ganhadores tá isso aí. Copa do Intercontinental. Não, tá Copa Intercontinental. É. E Mas o Chelsea em tá português.
Copa do Mundo, World Cup Clubs. É. É isso que eu tô te falando. Então, a Eles nomenclatura criaram uma Copa do Mundo de clubes É. a cada 4 No anos. final do ano é Copa do Mundo de clube. do meio do ano. Do meio do ano. E a essa aí... cada 4 anos. A E eles cada colocaram 4 anos. todo mundo, desde os anos 60, que ela conta. Mas eu vi lá na FIFA, tem um vídeo, eu vi essa semana ainda, que mostra todos os campeões. Sai do Corinthians no Rio de Janeiro, aí vai vindo, até o Mundial de Clubes, que aí passa a ser o Mundial de Clubes, aparece o time que foi campeão mundial. Aí o World Cup Clubs. Não, o nome mudou. Não, A tudo bem, mas- verdade eles acabaram criando um produto maneiro, mas que desvalorizou total esse do final do ano, cara. Mas o que não Ah, diminui não, se isso o sem Flamengo dúvida. Esse ganhar... do final do Mas ano é é isso, só que outra. se o Flamengo ganhar, é mundial, entendeu? Foi campeão mundial. Pô, se Deus quiser meu time ganhar isso aí, eu vou comemorar com o Mundial. Não tô Pô, nem é aí, velho. campeão Tá bom. mundial, eu acho. Mas que é campeão vai ser mundial. difícil, mas... Vai Não, mas, ser- por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Esse elenco do Flamengo de hoje, pra mim, teria ganhado do Liverpool. Por quê? Porque o Flamengo sofre no jogo contra o Liverpool. Vai pra prorrogação, você lembra? Sim, O Firmino faz o gol. sim. Sofre quando precisa mudar. Começa a entrar a molecada da base, acho que o Lincoln perde o gol. Agora se mudar, não acontece mais, é isso. Então, E você o tem ele- uns jogadores mais cascudos, né? É isso, Jorginho, é isso. Saúl. eu tô Não. dizendo que aquele Liverpool eu acho que é pior do que esse PSG. É, Você acha também? eu acho também. E eu não Mas conheço imagina Não, tanto. mesmo se o porque Flamengo é campeão mundial. Ué, mérito do Flamengo. O Flamengo Imagina. vai ganhar, vai ter ganhado tudo. Não Não, ganhou a o- Copa do Mundo de é. Clubes. O que mais me chama a atenção É bom é a um notícia, carioca ganhar a notícia- Copa do Brasil, senão é a vai ficar notícia que o chato Flamengo tem 1 bilhão pra investir, né? para investir. É. E aí Isso é- aumenta. É por isso que eu falo do Isso é Felipe algo, hein? Luiz. O Flamengo entra no brasileiro com obrigação de ser campeão. E o Felipe até fala isso numa coletiva, né? Ele É. fala, não agradeçam a mim, ai, Felipe, não. O Flamengo, eu que agradeço ao Flamengo que proporciona pra qualquer treinador brigar por títulos. Mas eu também não acho que é Sim. qualquer treinador que ganharia. Que Com certeza era- a gente vê elencos bons que Não, ganham. não, tudo bem. Não, Yara, tudo é bem. Mas isso. olha, gente, quando Mas você para pra é pensar, todos, quase Mas todos, isso é né, palavra do que Felipe passaram Luiz. ganharam títulos. acho Até que o isso Dorival vale- ganhou O 2. Dorival fez a dobradinha também, não Sim, fez? É, fez. Dorival fez a dobradinha. Fez, não, e E eu acho esse elenco do Dorival abaixo desse. E que eu acho que vai além algumas coisas no sentido de, tipo, quando a gente debate Abel, por exemplo, no Palmeiras, é justamente isso, porque o Palmeiras Ceni- também Ceni hoje ganhou também dá- no Flamengo. dá condições para Então, qualquer técnico brigar por Verdade. títulos. Mas eu não sei o Felipe Luiz derrotado. A gente não conhece ele na Também derrota. não. Só que assim, as declarações do Abel na derrota têm frustrado a torcida do Palmeiras. Sim. É. Quando ele fala, ninguém queria vir pro Palmeiras e eu aceitei, primeiro que eu não sei se é verdade porque eu não sou diretor, mas não cai bem. Sim. Ele falou isso ontem. Ah, sério? É. Quando Mas, nin- isso- Não, mas- ninguém queria vir, eu aceitei. poxa, mas é muito errado isso que ele falou. Não, por mais que seja verdade, não é o momento Não, de você e não falar é isso. verdade mesmo, porque Não, mas na ninguém época que o queria ele Abel- como técnico, porque ninguém conhecia Ninguém ele conhecia. como técnico. Né? E Vamos lá na combinar? Europa ninguém tá nem aí pro Abel. É. Não, tudo Ele é bem. ídolo aqui. Ninguém Yara, conhecia ele tudo como bem, mas técnico, assim, hoje ele é conhece. ídolo aqui, mas ele não pode, É. por mais que seja verdade. Eu acho que não é exatamente assim, porque eu lembro Não é que verdade. Sim. o São Paulo fugiu do Palmeiras, teve o cara do Del Valle, que eu esqueci o nome lá no começo do O ano, Ramires. aí veio o Lucha. Aí o Palmeiras ficou negociando com o São Paulo, e o São Paulo começava a inventar um monte de situação, não veio. Mas assim, quando você fala ninguém, é ninguém mesmo, nem você queria ir, Zé. Entendeu? Tipo assim, Ah, não. o clube tava às Ele traças. merece o É. clube. Então assim, eu amo o Abel de paixão. Pra mim ele vai ser ídolo pra vida inteira. Mas, Talvez, sim, com certeza, o maior que eu vi é. Só que Ah, assim, esse tipo de coisa, Zé, não é legal falar. É. Ainda mais agora, que foi um ano. Eu sei que vocês não concordam, mas pra mim foi desastroso. Não foi. Não, eu concordo. Não, mas eu tô mais com Foi o um Rude. ano Ah, mas ruim. não, Eu tô mas mais perto com o da Rude justamente por expectativa isso de que eu que poderia falei, ter entendeu? entregado de contratações, foi um ano ruim pro Palmeiras. Foi um É. ano ruim. Zé, o Palmeiras Fato, caiu em 2 mas- campeonatos do Corinthians, nunca tinha acontecido isso. Não, E, não e é o um Palmeiras desastre. proporciona para qualquer treinador ser campeão. Se ele não é porque também o Mas, trabalho pera, dele gente, não funcionou. Tem 2 times hoje no Brasil, Flamengo e Palmeiras, que o clube proporciona ao técnico a oportunidade de ser campeão. Um só vai ser campeão. Dos dois. É, também acho. E Zé, sempre vai ser os Zé, dois. mas o que você não entende que eu falo, Tamo a nessa, questão pô. não é quem ganhou. É como o Palmeiras jogou. É, não Ah, foi não, bom. aí eu o concordo Palmeiras com você. perdeu. Não, e outra, como o Abel, desculpe te interromper, jogou a toalha tão cedo. Então, mas é isso. Mas é isso. É. É, quando a gente fala o mesmo número de vitória, deixa claro que o Palmeiras, o Palmeiras não quis ganhar o campeonato. Ele jogou tudo na Libertadores, de novo a palavra, no Lúdico, todos somos um. Legal, isso já funcionou, mas não é toda hora que vai funcionar. Você entende? É o tal daquele É. negócio, às vezes a galera precisa ter 3, 4 empregos, que se perder 2, tem 2 ainda. Na nossa área, a gente Então, precisa ter 3 É, a gente precisa ter. Então, mas o que eu tô te falando do Abel, cara, repito, não. eu Eu posso entendo o falar teu ponto. porque eu amo ele de paixão, assim, do Palmeiras.
Não faria uma tatuagem de ninguém, acho que só da minha mãe. Mas assim, talvez do Bira. Mas assim, Obrigado. não faria tatuagem de ninguém. Porque eu acho que esse cara amanhã pode estar no São Paulo e aí fiz tatuagem do Abel. Beleza. Mas ele é ídolo. A questão é, o Palmeiras toma 2 tacas do Corinthians, que é o maior rival, Sim, eu acho que tem umas marcas esse ano que muito ficam, grande. né? O Palmeiras Que marcam o não final do ano. compete, na minha opinião, não compete contra o Chelsea, não compete contra o Flamengo na final da Libertadores. É. O Jair Ventura é maravilhoso. O Palmeiras contra o Vitória foi ridículo dentro do Allianz, um jogo decisivo, Zé. Mas aí é uma coisa esporádica. Não, foram vários jogos. O Palmeiras Contra o perde os Grêmio. 2 jogos. O pro Palmeiras Flamengo. engatou uma Grêmio foi sequência mal. muito O ruim. Palmeiras perde pro nos Cruzeiro últimos fora. 5. O Palmeiras engatou uma sequência muito ruim nos 5. Perdeu pro Flamengo os 2 jogos do Brasileiro, ok. Perdeu para a maioria dos primeiros colocados. Tem Mas não essa. é eu acho que não Não, é pô. assim, terra arrasada. Ai. O Palmeiras empata com o Mirassol em casa depois de abrir o placar com 30 Não, do não é segundo terra tempo. arrasada, mas eu tô muito com o Rude, cara. É Porque eu acho que É. é um campeonato que, cara, você não Você quer esperava. saber do que é mais absurdo? Olha que é o mais... Porque isso é futebol. Cabe reformulação, Não, sabe? futebol é momento. O torcedor santista vai passar no novo sorrindo, o palmeirense não. Pra você ver a diferença. Total. Não, isso é normal porque o Palmeiras não ganhou os títulos que poderia O ganhar. Santos também não ganhou, mas o Santos não caiu e o Palmeiras ficou em segundo. Mas são coisas diferentes. A gente tem 2 dos melhores times da América do Sul no Brasil, Palmeiras e Flamengo. Deles a gente espera tudo. Não, mas cabe, né? por exemplo, agora eu acho que isso vai ser olhado, eu não digo reformulação da comissão técnica, mas com certeza vai ser reavaliado muitos lógico. jogadores, né? Você Inclusive jogadores de contratou muitos experiência pra jogadores. compor. Exato, você vai ter que trazer algum tipo de um outro perfil de jogador, você vai ter que vender ou O emprestar Paulinho outros vai abrir mão das jogadores. férias, né? De parte das férias pra fazer Então, recuperação. mas como ele volta? Ele tem condição? Então. Porque a lesão Eu dele é não sei. esquisita. É uma lesão esquisita mesmo. O Palmeiras, eu li, Ele não jogou o deve ano inteiro, contratar praticamente, 6 né? jogadores, não deve gastar como gastou nessa última janela, que foi quase 1 bilhão, né? Foram 800 e quanto foi? 700 mil. Perdão, menos então, 700 e poucos mil. Mas é muito milhões, dinheiro. que é muita grana, né? Mas enfim, bizarro. talvez buscar peças Sabe ali se não pra vai vender o compor. Alan por muito, né? O Flávio. Eu acho que cedo para vender o Alan. Não, tudo bem, mas é Você acha que o dinheiro. Flaco fica? Eu não sei, eu acho que não. Mas aí é um feeling. Eu acho Bom. que não. O que eu falo é o seguinte: se vier Arias e Gerson. Cara, Arias? É, Um Arias? Tem uma É. conversa de João Não, Arias, pra mim embora isso. ele queira ficar por lá. E aí, Não, ele não quer, não. zagueiro. Então, o Bruno Fux acertou, né? Bacana. Eu acho que o Mikael não deve ficar. Eu O entendo. Gerson, se ele volta... Bicho, se ele voltar pro Palmeiras, o pessoal do Flamengo vai ficar... Pô, ele e o Andreas, né? É, mas ele principalmente, porque ele abriu mão, foi para a Rússia, fez aquela apresentação, eu acho que vocês viram, né? Imagina eu Triste, chegando né? aqui, imagina que hoje é meu primeiro dia, todo mundo me apresentou, ó, Zé, R7 Desimpedidos, Ele foi exatamente legal, assim. Mano, foi assim mesmo. né? E, cara, Não foi que louco, isso, né? velho? Fazer Gerson e Andréas, Não, que mas aí loucura. muda o patamar do Palmeiras. Aí, muda aí muito. realmente Os muda dois. muito, outra coisa. porque são Eu ainda dois prefiro, para escolher um dos dois, eu ainda prefiro o Arias. Apesar de gostar do Gerson, eu acho que o Arias eu mas acho- o Arias é mais Suárez jogador. esculacho. eu acho. Deixa eu falar rapidinho uma coisa com vocês, desculpa a gente interromper, eu vou colocar aqui, ó, um QR Code, vocês estão vendo, é o QR Code do R7, que eu sempre convido você a participar, caso você não esteja participando. Você pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code, você vai direto para o R7, vai ver todas essas notícias que nós estamos falando, outras que nós não falamos, notícias do seu clube, de todos os clubes, de todos os campeonatos, estatísticas, tabelas, o Brasileirão tá todo lá para você conferir, tá? Além de bastidores do futebol com Cosme Rimoli, com Jorge Nicola, enfim, ó, aponta aqui o teu celular para esse QR Code e vá direto pro R7. Tá combinado? Aliás, queria falar uma coisa com vocês aqui, ó. Fim de semana foi bastante agitado no futebol feminino. E aí a gente fala de rivalidade Corinthians e Palmeiras. Palmeiras deu uma cacetada no meu Corinthians. Ontem rolou o primeiro jogo das finais do Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Foi uma surpresa, né? Uma goleada 5-1 do Verdão na Arena Barueri. Amanda Gutierrez, Raíssa Bahia, Fê Palermo e Brena 2 vezes. A Paty Maldana Fez gol contra. fez contra, né? Ou seja, o Corinthians não marcou nenhum gol. Resultado desse Palmeiras com as duas mãos na taça, eu diria, podendo perder por até 3 gols na partida de volta. Vai ser domingo agora às 10 da manhã, o local ainda não está definido. Porque tem jogo do Corinthians contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena no período da tarde, né? Que é o jogo da volta da Copa do quarta e Brasil. domingo a Copa do Brasil. Isso. É. Mas assim, foi um jogaço, Zé. O Corinthians que por muito tempo teve a hegemonia no futebol feminino e a gente vê que os clubes agora estão se equiparando, estão conseguindo chegar. A gente está vendo as janelas de transações
mais interessantes. Inclusive, a Amanda Gutierrez, que fez um dos gols, vai jogar nos Estados Unidos com a maior transação do futebol, né, brasileiro. O Palmeiras ainda vai ficar com 20% do passe dela para futuras vendas e bônus. Talvez a Bia Zanerato volte. Exatamente. E assim, é um Corinthians que por muito tempo viveu, né? Acho que até com o próprio Arthur Elias e agora com o Piscinato, o Corinthians que é tão louco isso, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, se classificou para o primeiro Mundial e vai acabar o ano sendo questionado com a cabeça do treinador em jogo, né? Por decisões que ele tomou durante a partida. Então foi 3-0 só no primeiro tempo para o Palmeiras. A Brena jogou e fez 2 gols, dominou o meio-campo. Não entendi porque o Piscinato não entrou com a Gabi Zanotti titular, que havia sido convocada já para o Arthur Elias nessa última data FIFA. Então, assim, é um Palmeiras que está chegando para chegar mesmo, né? A Rosana, que começou quando o futebol feminino em 2019 volta para o Palmeiras, a Rosana é jogadora. E agora ela vai como treinadora. E ela mudou muito a dinâmica do Palmeiras. O Palmeiras jogando muito ofensivamente, pressionou o Corinthians. E uma declaração muito forte da Érica, que é zagueira, jogou na seleção brasileira por muito tempo, falando, né, que isso tem que ser uma estruturação de comissão técnica, de jogadoras, e pedindo desculpa, né? Gabi Zanotti também foi para as redes sociais. E todas as corintianas falando que foi um vexame do Corinthians essa partida. E foi mesmo, né? Foi mesmo, foi um passeio, um massacre. Outra notícia muito legal no feminino é o futsal, né? Vocês viram que a seleção brasileira conquistou a primeira Copa do Mundo feminina de futsal organizado pela FIFA. Ontem, lá nas Filipinas, as meninas venceram Portugal por 3-0, fechou uma campanha dominante com 100% de aproveitamento. Parabéns para as meninas. Muito orgulho, vi ontem o final, vi elas comemorando muito, enfim, né? Bom, gente, é o que tínhamos para hoje. Massa. Foi divertido, espero que vocês tenham gostado. Nossa seleção tá lá à sua disposição, você procura que você vai ver. Segundo Bira, Quem sai na frente na Rude, Copa do Brasil, Zé? quem sai na frente? Eu acho que a possibilidade é o Cruzeiro sair na frente e o Fluminense. Quem que é Assim, mandante? Fluminense e na Vasco primeiro? O Vasco? Vasco é o vai mandante. ser São Januário ou vai ser tudo Maracanã? Boa pergunta. Não sei. Não sei, né? Carneiro? Eu Tudo acho que é tudo Maracanã? Maracanã. Carneiro acabou de gritar Deve aqui. ser Maracanã Tudo meio a dito, meio Tudo, até. então, Não vai E ter vai ser muito... meio a meio? Copa do Brasil pode? teria que ser, né? Teria que ser, né? Porque já imaginou o Maracanã? Senão o vai Vasco não dar. aceitaria jogar lá, né? É. Você Porque não joga em São Januário, né? Que aí- Então, o Vasco ia falar para São Januário e falar, não, a minha casa aqui, vou honrar aqui, sei lá, né? Mas enfim, vai ser legal porque ainda temos essas decisões no futebol e a gente vai estar com você aqui no Joga nas 11, às segundas e sextas. Obrigado, Bira. Tamo Obrigado, junto. Rudy Valeu. Landucci. Obrigado, Yara Fantoni. Valeu. E obrigado você que ficou com a gente aqui pelo R7, pelo Desimpedidos. Zé Luiz Les diz, beijo, tchau. Tchau.